A história começa com um cara dizendo que precisa de um talento. Ele quer se tornar alguém e um único talento seria o suficiente para ele. Ele está disposto a fazer o que for preciso e aí ele tira a própria vida. No dia seguinte, todo mundo na escola fala sobre as estranhas pétalas que têm aparecido pela cidade. Nosso protagonista, o Toya, diz para si mesmo para focar em não deixar os outros o distraírem. A professora apresenta uma aluna nova, mas a garota nem dá bola para ela. O nome dela é Raido e ela simplesmente se apresenta para o Toya. O Toya não pensa nada sobre isso e a aula começa. Depois, a Raido encontra o Toya de novo e olha fundo nos olhos dele. Ela aponta que as sobrancelhas dele estão muito tensas e ele tem olheiras. O Toya fica assustado e ele vai embora para não se atrasar para cursinho. A Heidou fala com alguém chamada Neumann e diz que agora ela entende. Depois de dar uma boa olhada no Toya, ela pode dizer que ele definitivamente tem isso nos olhos. Em outro lugar, uma garota está apavorada porque foi capturada por um lunático. Esse cara diz para ela não se preocupar, mas ele acaba com a vida dela logo depois. Naquela noite, o Toya está insatisfeito com os resultados de uma prova recente que ele fez. Isso não serve para ele e ele está desesperado para achar um talento próprio. Ele não se importa qual seja, e um só já basta. Ele quer isso mais que tudo, e ele vai fazer o que for preciso para conseguir um. Em outro lugar, uns policiais chegam depois de receber uma denúncia de gritos altos. Eles encontram um cara por perto, e descobre-se que foi ele que eliminou a garota. Momentos depois, o Toya tropeça na cena e vê que o psicopata eliminou os policiais. O Toya fica chateado, e a Raido chega para perguntar se ele está com inveja. Ela explica que existem 3 emoções que a gente sente ao testemunhar o talento de outra pessoa. Essas emoções são admiração, medo e inveja. Aqueles que desejam talento sentem inveja acima de tudo. A Raido parece conhecer o psicopata chamado Fish, e ela percebe que ele está se divertindo. O Fish agradece a ela porque ele é verdadeiramente grato por terem concedido a ele um talento. Como demonstração de gratidão, ele planeja transformá-los numa refeição deliciosa, e ele ataca. Nossos heróis escapam, e a Heidou apresenta o Toya para Newman. Ela explica que existe um item que pode ressuscitar os talentos de vidas passadas de uma pessoa, não importa o quão inúteis sejam nesta. Ela então se pergunta o que o Toya faria se tivesse a chance de usá-lo. Ela chama isso de ramo da reencarnação, e ela tira uma lâmina. O Toya tenta impedi-la de tirar a própria vida, mas é tarde demais. A Raido usa a lâmina em si mesma e recebe vários talentos. Um deles é desmembrador, e o outro é decapitador. O Toya assiste incrédulo, e ele percebe que é daí que as pétalas têm vindo. A Raido entra imediatamente em batalha, e ela fatia o Fish. Enquanto isso, a Newman explica o que é reencarnação. Usando o ramo da reencarnação, pode-se recuperar talentos de vidas passadas. Aqueles que alcançaram a reencarnação são chamados de retornados. Quanto às pétalas, elas são prova de que alguém recuperou seu talento de uma vida anterior. Até os heróis mais icônicos e gênios inigualáveis ainda são humanos. Eles eventualmente precisam perecer, mas a morte também traz nova vida. Isso significa que os talentos das maiores pessoas da história renascem num ciclo de reencarnação. O ramo da reencarnação traz de volta o talento da sua vida passada, mas ele não discrimina entre talentos. Por um lado, você tem os grandes, que são os heróis da história, cujo talento levou à melhoria da humanidade. Por outro lado, existem pessoas como Fish. Eles são os criminosos, traficantes de vidas e ditadores deste mundo, aqueles cujos talentos trouxeram danos à humanidade. Essas pessoas são chamadas de pecadores, e elas também são reencarnadas. A Newman avisa que sempre existe a chance de a vida de uma pessoa simplesmente acabar após usar o ramo sem reviver nenhum talento. Com tudo isso dito, a Newman se pergunta se o Toya vai fazer isso. Ele pode não ter nenhum talento, e há a chance de ele acabar sendo um pecador. A Newman diz que não o culparia por hesitar, mas o Toya simplesmente sorri. Enquanto isso, o Fish antagoniza a Raido dizendo que as habilidades de espada dela são fracas. Ela não vai se ofender e ela invoca outro talento. O Fish não fica impressionado com a lâmina dela, mas a Raido revela que ela tem muitas. Seu próximo ataque o pega completamente de surpresa e ela elimina o Fish. A Raido diz para Newman que a missão dela foi cumprida e ela se surpreende ao ver que o Toya sumiu. Várias pétalas tomam conta da área e vemos que elas vêm do Toya. Nesse exato momento, vemos o Toya criança. Ele está desesperadamente tentando alcançar alguém chamado Seiya, mas ele não consegue. Quando ele acorda, a Raido explica que ele se tornou um retornado em segurança. Ela não pôde deixar de notar que ele estava tendo algum tipo de pesadelo, então o Toya explica. Ele revela que tinha um irmão mais velho que era bom em tudo. Isso incluía estudos, artes marciais e até artes plásticas. As pessoas o chamavam de prodígio, e ele alcançou fama e fortuna em tenra idade. Todos sabiam que ele tinha um futuro brilhante e era o oposto para o Toya. Seu irmão trazia medalhas de ouro para casa por várias conquistas, enquanto o Toya não trazia nada. O Toya foi considerado uma decepção,
e o pai dele o chamava de moleque incompetente. Infelizmente, o irmão dele ficou doente e faleceu. Para piorar as coisas, os pais culparam o Toya e o expulsaram de casa. É por isso que o Toya decidiu humilhá-los com um talento próprio. Ele quer se vingar de todos os babacas que o desprezam como lixo. No entanto, mais do que tudo, o Toya quer provar para si mesmo que ele é capaz de alguma coisa. Depois disso, a Hyrule leva o Toya para conhecer a Newman. Ela explica que o resto do grupo delas está em missões para eliminar retornados malignos. A Newman explica de novo que o ramo da reencarnação não discrimina talentos. O grupo delas não tem problema com os talentos dos grandes que beneficiam a humanidade. No entanto, quando o talento reencarnado pertence a pessoas como Fisch que trazem danos à humanidade, eles devem ser erradicados. Essa é uma das responsabilidades delas como retornadas que despertaram os talentos de um grande. Ela diz que um talento reencarnado é como um presente dos céus. Não é algo para se exibir, mas sim para ser usado para a melhoria da humanidade. Com isso resolvido, ela diz que vai mandar o Toyo, junto com a Heidou, numa nova missão. O alvo delas é o pecador conhecido como Vlad III. No entanto, o objetivo delas não é simplesmente eliminá-lo. A Noima está curiosa para aprender algo, então ela quer que a Heidou distraia o inimigo e mantenha a batalha rolando o máximo possível. Ela precisa arrastar isso, e só pode eliminá-lo depois de 10 minutos. Se durar mais que isso, o alvo vai decifrar os talentos delas. Quanto ao Toya, a Pneuma quer que ele concentre o máximo de inteligência possível sobre o alvo e seus arredores. A operação começará em 2 dias porque a Newman quer fazer algo antes disso. Naquela noite, o Toya vê uma mulher sendo assaltada. A Newman avisa que a iluminação é fraca e a visibilidade é ruim, então pode ser perigoso. O Toya não se importa, e ele está pronto para intervir. A Newman lembra a ele que ele ainda é novo nessa coisa de reencarnação, então ele não deve ser muito imprudente. O Toya usa o ramo da reencarnação e invoca seu talento, chamado braço direito do ladrão. O assaltante passa correndo por ele, e o Toya usa seu talento. O ladrão assume que escapou, e a garota se pergunta por que o Toya não fez nada. O Toya diz para ela manter a calma porque ele conseguiu recuperar todas as coisas dela. A garota é ingrata, porém, pois ela explica que era uma bolsa de grife. A bolsa é mais valiosa que todas as coisas dela, então ela persegue o ladrão. Enquanto isso, a Newman explica como o talento do Toya funciona. Ele tem um alcance de apenas 70 centímetros e nenhum poder ofensivo para falar. As condições limitadas do talento dele tornam o uso muito arriscado. No entanto, desde que esteja no alcance, o Toya será capaz de desafiar as leis da física e roubar o conteúdo de qualquer coisa. Acontece que o Toya roubou mais do que apenas o conteúdo da bolsa da garota. Ele roubou o sangue do ladrão para induzir um estado de anemia. A Newman fica muito impressionada porque o Toya conseguiu transformar o mal em algo bom. Isso prova que ele entende o ideal por trás do talento. Não é o talento em si que importa, mas como você o utiliza. Dias depois, a missão delas começa e elas encontram o Vlad. O Vlad não perde tempo, e ele ataca imediatamente a Heidou com seu talento. Ele consegue criar espinhos afiados do chão, e a Heidou luta para combatê-los todos. Ela pensa em como ela deveria estar atrasando ele, mas ela nem consegue chegar perto dele. A Newman explica que ela está analisando os dados agora, então a Heidou só precisa continuar focando na missão. É claro que o Vlad sabia que elas estavam vindo, pois ele está muito preparado. Se a Heidou não for cuidadosa, ela pode perder a vida. A Newman diz para ela esperar o momento certo, mas isso é mais fácil falar do que fazer. A Heidou aponta que os espinhos dele podem vir de qualquer lugar, e ela não vai conseguir desviar deles para sempre. O Vlad está ficando desconfiado, pois ele se pergunta por que a Heidou não está atacando. Nesse exato momento, a Newman diz para o Toya que ele precisa se apressar. Há algo sobre o talento de esgrima da Heidou, e isso faz com que ela goste um pouco demais de batalhas. A luta está ficando intensa, e ela vai acabar se metendo em encrenca. O Vlad envia outro ataque, mas a Heidou usa suas incríveis habilidades para empurrá-lo de volta. A Heidou decide que jogar na defesa não é para ela, então é hora de atacar. A Noman tenta detê-la, mas é tarde demais. O Vlad bloqueia o ataque dela e revela que estava esperando por esse momento. Ele acerta um golpe direto, e isso faz a Heidou voar. A Neumann declara que elas falharam na missão, e ela diz para o Toya recuar. O Toya, no entanto, não se move, e ele continua observando. O Vlad se prepara para acabar com a vida da Heidou, mas ele é rapidamente parado pelo Toya. O Vlad fica chocado porque ele tinha uma parede que deveria estar protegendo suas costas. A Heidou fica maravilhada ao ver o braço brilhante, e ela percebe que foi o Toya. O Toya explica que já se passaram 10 minutos, então ele achou que ajudaria. O Vlad desaba no chão e a Heidou se pergunta se a luta acabou. O Vlad ainda está vivo, porém, e ele percebe que o Toya é um novo retornado. Ele sente que o Toya ainda não está acostumado com seu talento porque ele perdeu uma oportunidade de ouro para vencer a luta. Ele chama o Toya de tolo e diz que vai acabar com a vida dos dois. Nesse momento, uma voz misteriosa diz para o Vlad recuar.
Ela instrui o Toya a ter cuidado porque ela vai acabar com a vida dele se ele fizer um movimento. Ela diz para o Vlad recuar de novo, e o Vlad tenta explicar que ele estava prestes a acabar com a luta. A voz fica irritada e diz que não vai se repetir. A voz diz para o Toya que ele se parece muito com alguém e eles vão embora. A missão deles está completa, então a Newman diz para eles irem para casa. Um tempo depois, o Vlad encontra o Toya e o chama de ladrão. O Toya desliga o celular para que a Newman não ouça e o Vlad exige que ele devolva algo. O Toya diz que não sabe do que ele está falando, mas o Vlad não acredita. O Vlad diz para ele parar de brincar porque ele sabe que foi o Toya que roubou o talento dele. O Toya solta um sorriso maligno, e ele se pergunta se o Vlad contou para alguém sobre o talento desaparecido dele. O Vlad diz que tal desgraça é vergonhosa demais para ser mencionada, então ele não contou para ninguém. É exatamente isso que o Toya queria ouvir, e ele diz que é hora da vida do Vlad acabar. O Toya usa o ramo da reencarnação, mas desta vez o outro braço dele também toma uma nova forma. Ele chama isso de espólios do ladrão, e ele usa um talento que roubou do Vlad. Ele se chama o Empalador Supremo, e isso acaba com a vida do Vlad. O Toya diz que é grato, e ele garante ao Vlad que usará o talento dele de maneiras que ele jamais poderia ter sonhado. O Toya então declara que não tem interesse em contribuir para a humanidade. Isso não tem nada a ver com ele, especialmente agora que qualquer talento que ele desejar está ao seu alcance. O Toya deseja talento mais do que tudo, e ele não se importa se ele pertence a um grande ou a um pecador. Ele continuará roubando talentos deles repetidamente até não sobrar nada. Assim que roubar todos os talentos que deseja, ele se tornará a pessoa mais talentosa da história. Primeiro, ele acha que conseguirá alcançar Seiya, mas depois percebe que conseguirá superá-lo sem dúvida alguma. Toya ri como um louco, mal podendo esperar por esse momento. Quem vai rir por último não serão os grandes nem os pecadores. Em vez disso, será ele. No dia seguinte, quando Toya acorda, Newman diz que notou algo estranho. Toya ficou estudando até tarde, o que não parece mais necessário porque ele já obteve um talento. Toya pensa em como ficou eliminando Vlad, mas é claro que não quer que ninguém saiba qual é seu verdadeiro poder. Ele muda de assunto e se pergunta qual é a agenda de hoje. Como sempre, eles realizarão o extermínio dos retornados malignos. Neumann o envia para a academia, onde ela acorda Heidou. Heidou passou a noite treinando, mas Newman chama isso de desperdício também. Eles têm talentos agora, e esses talentos superam em muito qualquer coisa alcançável através do treinamento. É hora da missão deles, então Newman revela que o alvo deles é um cara chamado Gacy. Ele se veste como um palhaço e atrai suas vítimas. Newman diz a eles para ficarem vigilantes porque eles já entraram no território dele. Há cordas por toda parte e Gacy aparece com seu primeiro ataque. Aida se reencarna e Gacy imediatamente percebe que ela é uma lutadora de combate corpo a corpo. Gacy tem certeza de que pode vencer, desde que mantenha distância. Ele está muito confiante e diz que as vidas deles acabaram no segundo em que entraram em seu campo de caça. Sua confiança acaba rapidamente quando Heidou dispara direto para ele e acaba com sua vida. Noman a repreende, porque o plano era dar a Toya uma chance de ganhar alguma experiência. Heidou pede desculpas, e Noman apenas diz a ele para recuperar o galho de Gacy. Perto dali, vemos que nossos heróis estão sendo observados. Um grupo de soldados misteriosos estava mirando em Gacy, mas agora mudaram o foco para nossos heróis. Eles estão conduzindo uma investigação enorme e estão determinados a descobrir a verdade por trás dos que derramam pétalas. Naquela noite, um cara chamado Edward foge desesperadamente, perseguido por Heidou. Algumas maçãs caem do nada e Edward é jogado no chão. Ele diz que eles terão que fazer melhor que isso, e ele escapa. Vemos que um cara chamado Newton foi quem tentou detê-lo, e seu talento se chama o Fruto da Gravidade. Uma garota chamada Einstein está com ele, e seu talento é translocação espacial. Ela se teletransporta para trás de Edward e depois teletransporta o braço dele. Newton se pergunta por que ela não simplesmente teletransportou a cabeça dele, então ela explica que não é uma bruta. Soldados são quem acabam com vidas, então ela deixará isso para os outros. Outro cara chega com uma arma para dizer a Edward que tudo acabou. Edward aproveita essa oportunidade e arranca o rosto e os globos oculares do cara. Ele diz que será mais um espécime para sua coleção, mas o cara surpreendentemente se levanta e atira nele. O cara elogia o talento requintado de Edward, mas ele quer mostrar o dele também. Seu nome é Hiroshi e seu talento se chama Soldado Morto-Vivo. Edward tenta escapar, mas é parado por um enorme grupo de clones. O nome desse cara é Dreish e seu talento se chama o Replicador. Heidou se junta ao resto do grupo, e Edward percebe quem eles são. Eles são os que estavam mirando em todos os retornados pecadores. Rumores têm circulado sobre eles, e eles são chamados de Floresta dos Grandes. A vida de Edward acabou, e Newman parabeniza a todos por fazerem um bom trabalho. Eles completaram mais uma missão e recuperaram outro galho da reencarnação.
Uma garota chamada Nightingale se pergunta se alguém está ferido, e aprendemos que seu talento se chama o Anjo da Cura. Ela abraça Hiroshi, e ele começa a se curar. Nightingale sabe que Hiroshi é imortal, mas ainda assim diz a ele para não exagerar. Newton deseja que ele pudesse receber o mesmo tratamento, e se arrepende de não ter se machucado. Raidu então vai falar com Toya e diz a ele que ele deveria ter se juntado a eles. Toya diz que não pôde porque estava ocupado consertando a posição e a fiação dos monitores em sua base. Raido está decepcionada porque Toya finalmente conseguiu o talento que sonhava, mas está desperdiçando apenas para fazer algumas tarefas. Toya diz que não é grande coisa porque ele gosta de fazer tarefas servis. Neumann é grata por ele fazer isso porque eles não têm muitas pessoas diligentes como ele na floresta. Há um monte de gente aqui agora, mas este nem é o elenco completo deles. Raido então diz que todos aqui são como Toya. O autorressentimento é o que os levou a buscar talento. Eles queriam mudar a si mesmos e se tornar algo especial. Nesse exato momento, Ainz diz que é contra Toya estar aqui. Ela diz aos outros para pararem de se iludir porque o talento de Toya não é de um dos grandes. Pior ainda, seu talento é de um criminoso. É maligno. E ela diz que Toya não é alguém em quem eles possam confiar. Newman explica que ele pode ter revivido o talento de sua vida passada, mas isso não significa que ele se torna a mesma pessoa. Além disso, seu talento vem de uma pessoa que era uma figura parecida com Robin Hood para a sociedade. Ayn não acredita, especialmente porque ele fugiu com o galho na primeira vez que o encontrou. Newman não guarda rancor por isso, porque ele tomou o melhor curso de ação na busca por seus objetivos. Eido quebra a tensão e diz que eles deveriam apenas ver como as coisas vão por um tempo. Eido acredita em Toya, e tem o endosso dela. En finalmente recua, e ela concorda em esperar. Depois, Eido se pergunta por que Toya não está mais chateado. Ele suportou muitas dificuldades para conseguir seu talento, e os outros simplesmente o descartaram como se não fosse nada. Nesse exato momento, Toya percebe que as luzes em sua casa estão acesas. Ele fica chocado quando encontra um cara chamado Itsuki lá dentro. Faz eras que eles não se veem, e Itsuki trouxe alguns presentes para Toya. Ele não conseguiu encontrar nenhuma revista pornográfica em seu apartamento, então pegou algumas para Toya. Toya diz que vai jogá-las fora, e Itsuki diz que ele ainda não mudou. Toya é tão sarcástico como sempre, e ele ainda tem olheiras. Toya explica para Raido que Itsuki se destacou nas artes marciais, tanto que ele foi chamado de prodígio infantil, assim como seu irmão. Itsuki não desperdiçou suas habilidades, e agora ele lidera uma unidade de forças especiais na JSDF. Depois de se atualizarem, Itsuki explica por que está aqui. Um passarinho lhe disse que Toya tem matado aula e suas atividades extracurriculares. Itsuki veio verificar ele, mas agora percebe que não havia nada com que se preocupar. Itsuki determina que Toya apenas encontrou uma namorada. Toya tenta esclarecer as coisas, mas Itsuki não acredita. Ele conhece Toya desde sempre, e pode dizer que Raido é a combinação perfeita para ele. Raido se pergunta há quanto tempo eles se conhecem, então Itsuki mostra uma foto. É de muito tempo atrás, e mostra Itsuki e Toya, com o irmão de Toya chamado Seiya. Itsuki e Seiya eram melhores amigos, então ele considera Toya como um irmão mais novo. Itsuki não pode deixar de lembrar como Toya estava sempre correndo atrás de Seiya. Seiya nunca diminuiu o ritmo para ele, mas também nunca o deixou para trás. Itsuki se pergunta o que Seiya pensaria de Toya ter uma namorada, mas ele se lembra que provavelmente não teria se importado. Seiya nunca se importou com as pequenas coisas porque ele nunca teve tempo para prestar atenção a elas. Seiya estava em alta demanda, mas Itsuki sabe que essa é apenas a vida de alguém com talento. Toya encara isso como um insulto e sente a necessidade de se provar. Raido tenta impedi-lo, mas é tarde demais. Antes que Itsuki possa sair, Toya usa um galho de reencarnação e revela que tem um talento agora. Itsuki não consegue entender o que aconteceu com seu braço, e Toya revela que é seu novo poder. Chama-se roubo, e é perfeito para um cara como ele. Raido fica chocada quando Itsuki não fica muito surpreso porque ele já sabe sobre talentos. As pessoas têm comentado sobre talentos que são reencarnados de uma vida passada. Itsuki chama isso de patético, porém, porque Toya é tão inútil em sua vida atual que ele teve que desistir de seu futuro e depender do passado. Ele chama isso de piada e diz que Toya não é nada além de um perdedor. Surpreendentemente, Aito é quem fica chateada e diz a Itsuki para retirar o que disse. Itsuki não recua e apenas diz que perdedores vêm em pares. Aido está furiosa, apontando que ele não entende os sacrifícios que fizeram para chegar até aqui. Itsuki não quer ouvir suas desculpas e diz que desculpas são para os fracos. Isso realmente irrita Heidou e ela começa a atacá-lo. Itsuki é incrivelmente habilidoso, porém, e a domina facilmente. Itsuki diz que ela tem sorte de ser a namorada de Toya, porque ele teria quebrado alguns de seus ossos se ela não fosse.
Antes de sair, Itsuki diz que Seiya provavelmente está se revirando no túmulo, tendo que assistir Toya se tornar um perdedor. Toya não nega, mas não se arrepende de sua decisão nem um pouco. Ele está confiante de que um dia superará Seiya com esse novo talento dele. Lá fora, a força misteriosa de antes dá as boas-vindas de volta ao seu capitão. Eles se perguntam se devem prosseguir com a operação, mas Itsuki a cancela. Um cara chamado Yoshiki está desapontado porque seus alvos teriam se mostrado amostras valiosas. Itsuki diz a ele para se acalmar porque ele já tem uma amostra para trabalhar. Enquanto isso, Heido ainda está em choque porque não pôde fazer nada contra Itsuki. Ele era incrivelmente rápido e a dominou como um profissional. Nenhuma pessoa normal poderia fazer isso, então ela diz que deve ser bom possuir todo esse talento natural. Heido explica que antes de obter seu talento, ela era apenas uma garota normal. Ela foi abandonada quando bebê e cresceu em um orfanato. As outras crianças eram muito cruéis com ela, e o fato de ela ter cabelos e olhos de cores diferentes não ajudava em nada. Ela chorava todas as noites, e a equipe fingia não notar. O ódio em seu coração continuava crescendo, e ela queria fazê-los pagar. Foi quando um cara disse a ela para parar de chorar e ele prometeu à professora encontrar sua espinha dorsal. Ele era o mestre de um dojo e a adotou. Sua família foi construída sobre tradição, então muitas pessoas eram contra ele adotar uma órfã. Ele ignorou todas as objeções e ainda a acolheu. Ele ensinou Eido a lutar, e ela o impressionou. Ela desgastava sua espada de tanto treinar que ele disse que ela poderia até superá-lo. Ele se esforçou tanto para ensiná-la, e isso a inspirou. Ela jurou retribuir sua bondade, tornando-se uma grande espadachim. Heido não queria nada mais do que mostrar a ele que ela havia crescido forte, graças a ele. Infelizmente, descobriu-se que ela não tinha talento para a espada. Ela queria deixá-lo orgulhoso, mas falhou. Foi quando ela ouviu rumores sobre o galho da reencarnação. Ela procurou em todos os lugares, e foi como achar uma agulha num palheiro. Ela estava convencida de que obter talento resolveria todos os seus problemas. No entanto, o talento que ela recebeu superou facilmente o homem que ela chamava de pai. Ela não conseguiu se conter e acabou machucando-o. Ele conseguiu sobreviver, mas isso o deixou incapaz de empunhar a espada novamente. O dojo foi fechado, e Heido foi expulsa por machucar seu pai. No final, ela pagou equivocadamente sua bondade com angústia. Heido se recusa a desistir, então ela planeja continuar melhorando para poder reabrir o dojo de seu pai. É por isso que ela precisa se tornar uma retornada completa o mais rápido possível. Em outro lugar, Itsuki pensa em como Toya cresceu todo errado. Seiya faleceu, apenas para deixar Itsuki para limpar a bagunça dele. Yoshiki não se importava nem um pouco e na verdade estava feliz. Todas as coisas que aconteceram nos últimos 2 dias ocorreram exatamente como profetizado. De volta com nosso herói, Newman se surpreende ao saber que Toya não notou algo. Todos na Floresta dos Grandes, exceto Toya e Heido, são retornados completos. Newman se pergunta se ele sabe o que todos eles têm em comum, mas Toya não consegue pensar em nada além de suas fantasias estranhas. Isso faz parte, como Newman explica que eles não parecem humanos comuns. Ela revela que, como são completos, sua reencarnação nunca desaparece. Em contraste, Heido e Toya têm limitações sobre quanto tempo as reencarnações duram. Após um certo tempo, eles retornam às suas formas normais. Essas limitações desaparecem quanto mais eles usam a reencarnação. Como sinal de respeito por aqueles que se tornaram retornados completos, eles os chamam por seus nomes passados. A Heido está chegando perto, então alguns já começaram a chamá-la de Musashi. A Heido promete se tornar uma retornada completa o mais rápido possível para poder visitar o pai sem se esconder debaixo do capuz. Mais tarde naquela noite, o Toya garante que a Heido desligou o celular. Agora que a Nilma não pode mais ouvir eles, ele mostra o poder secreto dele. Ele revela que o outro braço dele pode usar o talento que ele roubou. A Heido fica feliz por ele, porque ninguém reclamaria de ter um talento tão poderoso. O Toya, no entanto, diz que isso talvez não seja algo para se comemorar. Na busca por talento imenso, ele tem certeza que é capaz de fazer coisas terríveis. O Toya fica chocado, mas a Heido já sabe que ele até atacaria os amigos. Para ela não é surpresa, porque eles estão cercados de gente com talentos incríveis. Se ela estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Ela está torcendo por ele e diz que quem deixa o talento ser roubado merece. A Heido pergunta o que há de errado e aponta que ele não mostrou o talento dela para ela poder impedi-lo. O Toya explica que mostrou para ela porque, de todas as pessoas, ela merecia saber. A Heido diz que ela aprecia isso, mas também a deixa muito irritada. Ela se transforma e exige saber por que ele não tentou roubar o talento dela. A Heido sabe que a amizade deles não o impediria de roubar, então só pode haver outro motivo. Ela determina que o talento dela simplesmente não é bom o suficiente para ele roubar. Isso só a motiva mais, então ela quer que o Toya prometa algo para ela.
Ela vai treinar as habilidades com a espada dela à perfeição, e quando fizer isso, quer que o Toya tente roubar. A Raidou diz que ele não vai resistir até lá, e o Toya faz a promessa. Enquanto isso, ele vai juntar uma coleção de talentos que vão rivalizar com os dela. Com essa promessa, os dois aguardam o dia em que vão se enfrentar. Em outro lugar, o Itsuki se encontra com a pessoa que tem feito as profecias. Exatamente como ele profetizou, o reencontro do Itsuki não foi nada bom. O Itsuki manda ele calar a boca, mas o homem lembra o Itsuki do lugar dele como prisioneiro. O cara diz que se deixou ser capturado, e que foi apenas parte da profecia dele. O Itsuki odeia admitir, mas desde que pegaram esse cara como prisioneiro, as coisas aconteceram exatamente como ele disse. Ele foi até quem revelou que os retornados usam uma certa faca como gatilho para a transformação. A faca ainda é um desconhecido perigoso para eles, porque a equipe de análise nem conseguiu descobrir do que ela é feita. O Itsuki diz que ele vai revelar tudo o que sabe. O cara pode tentar lutar, mas ele tem um jeito de fazer ele falar. O Homem Misterioso, no entanto, não tem medo de nada. Ele sabe tudo sobre as unidades de forças especiais deles, que são compostas pelos melhores e mais brilhantes. O único propósito deles é eliminar ameaças nacionais antes mesmo que o público saiba. O Itsuki é o membro mais notável, porque ele tem habilidades de luta que rivalizam até com os grandes da história. Dito isso, o cara aponta que o Itsuki é meramente humano. A existência dele é trivial, e o cara diz que vai dar mais duas profecias. A primeira é que ele será libertado ileso. A segunda é que o rei dele trará um ressurgimento das calamidades de antigamente. O cara se liberta e não sofre dano quando tentam atirar nele. O Itsuki se move em velocidade relâmpago e arranca o braço do cara. Ele diz confiantemente que causou algum dano, mas o cara revela que não fez nada. Todos ficam chocados ao ver que ele ainda tem o braço e o Itsuki decide deixá-lo ir. O cara elogia o Itsuki por ser muito esperto e diz que teria sido legal se ele fosse um retornado. Se ele fosse, então teria sido bem-vindo nas fileiras. O Itsuki tem apenas uma pergunta, pois gostaria de saber se o rei dele formou algum tipo de aliança de retornados. O cara revela que alguns retornados sim, mas não eles. Eles são simplesmente servos honrados do rei dos retornados. De volta com nosso herói, a Newton explica algo terrível que aconteceu. Eles estavam em uma missão de extermínio de rotina quando um retornado diferente os atacou. O talento dessa pessoa é difícil de explicar, porque era como uma névoa negra. A Raido se assusta ao lembrar o Toya que eles já viram isso antes. Nesse momento, conhecemos uma garotinha chamada Picasso. Ela diz para o Toya olhar a pintura dela, e parece exatamente com a névoa negra. Algo sobre isso claramente incomoda a Newman, mas ela diz que não é nada. De repente, eles ouvem uma voz estranha, e o olho misterioso aparece em todas as telas. A voz estranha pega todos de surpresa, pois parece conhecê-los. Ele diz que faz tempo que eles não se veem, e que ele sabe até todos os poderes deles. Ele pergunta se a Picasso tem acompanhado as pinturas dela, e se a Anne ainda se esconde nas sombras dos outros. Ele diz que a Newman é tão introvertida quanto sempre, mas que ela tem muitos amigos novos. Infelizmente, ele diz que a floresta precisa ser destruída. Ele não gosta do que eles representam, porque o lema deles é que quem tem talento é obrigado a contribuir para a humanidade. Além disso, eles dizem que qualquer um com um talento maligno deve ser exterminado. Esse cara odeia essa ideia, pois acredita que talento deve ser uma coisa de liberdade. Sua mensagem final é que ele vai mandar todos de volta para o vórtice da reencarnação de onde vieram. Depois que ele sai, a Neumann diz que isso apenas confirmou tudo. Esse cara misterioso é o responsável por toda a atividade de pecadores. A Anne está furiosa, pois não acredita que esse cara ainda esteja vivo. A Anne não se abala facilmente, então os membros mais novos determinam que isso deve ser bem sério. A Newman revela que o nome do cara é Yang Yu, e ele é conhecido como o Rei Tirano. Ele possui um dos talentos mais fortes orientados para combate entre os retornados, e foi um dos membros fundadores da Força dos Grandes. A Neumann continua revelando que o grupo deles começou com apenas 5 membros. A Anne tenta impedi-la de falar sobre isso, mas ela já tomou a decisão. Ela revela que eles já tiveram um líder. Ele nunca falava sobre si mesmo, mas estava sempre preocupado com os outros. Foi tudo ideia dele para que pessoas com talentos contribuíssem para a humanidade. Ele acreditava que o talento recebido da reencarnação era um presente dos céus, então deveria ser usado em serviço aos outros. Infelizmente, esse líder deles perdeu a vida pelas mãos do Yang. O Yang vive para o conflito, então os ideais deles eram muito chatos para ele. A traição dele foi o que deixou algo cristalino para eles. A coexistência com retornados que possuem talentos malignos é impossível, e eliminá-los é a melhor coisa que podem fazer para o benefício da humanidade. Para piorar, o Yang agora está recrutando um exército de talentos malignos.
O objetivo deles é cometer genocídio e iniciar guerras. Basicamente, eles querem recriar todas as calamidades históricas de uma vez. A Aang não consegue conter a raiva, pois achava que tinha eliminado o Yang. Ela não pode deixá-lo viver, então promete acabar com a vida dele na próxima chance que tiver. Isso faz o Toya perceber que não foi a primeira vez que eles se encontraram como inimigos. A Newman diz que ele está correto, porque quando o Yang saiu da floresta pela primeira vez, eles o atingiram com um ataque surpresa. A luta acabou rapidamente, pois eles acharam que o tinham eliminado. A Aang diz que lutará sozinha se for preciso, mas a Newton diz que não pode permitir isso. Eles não sabem quantos ele já recrutou, e seria imprudente avançar sozinhos. A Reino cala, porque o Yang tem que ser parado. A Newton concorda com ela, mas só quer que elas façam isso como um time. Ele não sabe quão profunda é o ódio dela pelo Yang, e diz que não vai pedir detalhes. Em vez disso, ele apenas diz para ela olhar ao redor. Todo mundo aqui tem um talento assim como ela, e elas podem vencer desde que lutem juntas. A Newman concorda e diz que essa é a chance delas de exterminar todos os pecadores de uma vez por todas. Elas vão colocar tudo em jogo para derrotar o Yang e seus capangas, então ela diz para todos se prepararem para a batalha. Um tempo depois, o Toya fica impressionado porque a Newman conseguiu rastrear o esconderijo do Yang. É o castelo do Rei Tirano, e é onde ele e seu exército de pecadores estiveram o tempo todo. Nesse momento, eles são recebidos por um cara chamado Caesar. Ele chega perto demais para o gosto da Heidou, então ela o ataca. A Heidou acaba sendo a que tem a lâmina no pescoço, e é porque o Caesar tem alguém com ele. Eles chamam essa garota de Jubei, e ela é incrivelmente habilidosa com a espada. O Caesar se apresenta ao Toya e declara que agora que ele chegou, a vitória deles está praticamente garantida. Ele diz para o Toya que depois de vê-lo lutar, ele ficará maravilhado. O Toya então se vira para ver um grande grupo de pessoas e se pergunta quem são. O Caesar revela que são membros da floresta de todo o mundo. Esta será a maior batalha da história, então a Newman reuniu todo mundo de perto e de longe. Claro, é uma visão incrível ver tantos talentos históricos reunidos em um só lugar. O cara que eles chamam de Darwin diz que tudo isso parece um tanto excessivo. Os pecadores são uma espécie condenada à extinção, então eles poderiam simplesmente deixar a natureza seguir seu curso. O Fischer está lá também e concorda com ele. A reencarnação dos irmãos Wright são na verdade irmãs gêmeas, e elas estão bem em fazer o que quer que a irmã pense. O gato chamado Schrödinger, no entanto, tem uma opinião diferente. Ele acha que eles estariam melhor apenas caçando o Yang individualmente, em vez de reunir todas as suas forças. Quanto ao nosso herói, ele não poderia pedir uma situação melhor. Os de fora não parecem gostar muito de trabalho em equipe, e isso é perfeito para o plano secreto dele. O Toya pensa em como ele não se importa com quem ganha essa batalha. O objetivo dele é simplesmente roubar o máximo de talentos possível durante todo o caos. A Newman diz a todos que se eles insistirem em fazer as coisas do jeito deles, então ela não os impedirá. Eles podem atacar como quiserem, mas devem usar uma das 3 rotas. O Hiroshi se adianta para dizer a Newman que ele vai capturar o Forte da Terra e avançar para o castelo principal. Para fazer isso, ele gostaria de ter o Toya em sua equipe. O Toya só pode se perguntar por quê, então o Hiroshi diz que ele despertou o interesse dele. Isso poderia arruinar o plano do Toya, então ele tenta pensar em uma desculpa para agir sozinho. O Toya não consegue pensar em nada, então ele tem que aceitar. A Newman então inicia a operação chamada Limpeza de Pecadores. Eles enfrentarão vários pecadores infames da história, então eles têm que estar alertas o tempo todo. A batalha está prestes a começar, e vemos que a Heidou se juntou a Jubei. Ela diz que vai encontrar o Toya no castelo, e garante que estará muito mais forte até lá. Ela será forte o suficiente para que o Toya não consiga resistir a roubar dela. A operação começa, e as garotas arrombam o portão principal. A Newman diz às Wrights que é a vez delas, então elas usam a habilidade delas. Elas criam algum tipo de satélite no céu, e isso dá mais poder à habilidade da Newman. Perto dali, o Hiroshi se pergunta se o Toya está preocupado com a Heidou. Ele diz que é óbvio que eles são um casal porque os olhos deles estão sempre um no outro. O Toya é pego de surpresa, porque o Hiroshi sempre deu a impressão de que não se importava com ninguém. O Hiroshi explica que ele só não é muito bom em expressar os sentimentos dele. O Toya diz que não há nada acontecendo entre ele e a Heidou, mas ele viu como o Hiroshi era perto da Nightingale. Os dois parecem muito próximos, então ele se pergunta se o Hiroshi está namorando ela. Nesse momento, o Toya se detém, lembrando que se envolver pessoalmente só leva a apegos. Ele não quer hesitar quando chegar a hora de trair alguém, então ele não pode se aproximar deles. O Toya então se lembra de se concentrar em roubar e acabar com vidas. Nesse momento, o Toya é atacado por uma besta gigante, e o Hiroshi tem que resgatá-lo. Isso é apenas o começo, pois vemos que os outros também encontraram o inimigo. O que está atacando nosso herói é chamado de Salvo, o Estrangulador. Há também Chikatilo, o Rasgador Vermelho, Wild Bill Hickok e Zoikata, o Matador de Homens, e Jarrengar, o Ceifador Mundial.
A Newman está impressionada, pois todos são pecadores infames. A Nightingale se pergunta se eles devem enviar um sinal, mas a Newman diz que não será necessário. Na floresta, o Schrödinger está em grande desvantagem numérica e acaba sendo baleado. Ele ainda não está impressionado porque esperava lutar contra alguém com um talento interessante. Infelizmente, ele só pegou esse cara que é rápido com um saque rápido. Bill não diz uma palavra e atira no gato na cabeça. Bill gostaria de ter tido mais um desafio, mas fica chocado ao se virar e descobrir que todos os seus homens foram eliminados por Schrödinger. Schrödinger explica que é verdade que Bill o atirou e acabou com sua vida. No entanto, em um mundo alternativo, havia outro Schrödinger que não foi atingido pela bala e sobreviveu. Schrödinger simplesmente explica que escolheu essa versão de si mesmo. Bill não tem ideia do que ele está falando, então ele simplesmente atira. Schrödinger permanece intocado, e isso só confunde Bill ainda mais. Schrödinger admite que não é muito bom em atirar, mas não importa. Ele se pergunta se Bill sabe por quê, mas é claro que não. Schrödinger revela que não importa quão pequena seja a probabilidade de acertá-lo, ele pode escolher livremente uma versão de Bill que receba um tiro fatal de sua arma. Schrödinger dispara apenas um tiro, e a vida de Bill chega ao fim. Perto dali, Chikatilo ataca Darwin. Darwin se move em uma velocidade insana e revela sua habilidade chamada Teoria Evolutiva. É extremamente poderoso, pois permite que ele evolua como bem entender. Ele declara que apenas aqueles que podem evoluir sobreviverão neste mundo. Em outro lugar, Fischer termina sua batalha contra Jahangar e agradece a seus cavaleiros e rainha. Quanto a Heidou, ela está frustrada porque Jubei continua roubando os oponentes mais fortes. Ela deseja que Jubei apenas corra sem rumo, da mesma forma que Caesar está. Caesar tenta impedi-los de discutir, mas eles simplesmente seguem em frente. De volta com nosso herói, Hiroshi tem que ajudá-lo a desviar de ataques. Dissolve era uma bruteza absoluta e obcecado por estrangular. Toya determina que ele tem que fazer alguma coisa, mas Hiroshi diz para ele não usar seu talento. A chave para a vitória será correr para ganhar tempo. Ele então usa suas habilidades de soldado para eliminar alguns dos capangas e diz que eles não podem ficar em um só lugar. Eles serão cercados, então ele diz a Toya para correr e chamar a atenção deles. Nesse exato momento, Hiroshi é quem é atacado e Toya tem que salvá-lo. Toya se prepara para reencarnar, mas para quando dá salvo é derrotado. Acontece que eles tinham um terceiro companheiro de equipe chamado Fabre. Toya não tem ideia de com quem Hiroshi está falando e não vê essa pessoa Fabre em lugar nenhum. Hiroshi revela que o talento de Fabre é furtividade. Ele pode desaparecer completamente para o olho, o ouvido e até o nariz. Ele não foi visível uma única vez, mas esteve com eles o tempo todo. Quanto ao seu ataque, ele empunha uma seringa cheia de pesticida. É tão potente que nenhum ser vivo poderia esperar sobreviver. Como Hiroshi é imortal, ele serve como distração na batalha. Então o indetectável Fabre realiza um ataque furtivo. Hiroshi diz que isso os torna a equipe perfeita, mas ele se assusta ao ver que Toya está em seu próprio mundo. Toya está animado porque é exatamente o que ele precisa. Se ele roubar a habilidade de Fabre, ele poderá se tornar completamente invisível. Então ele poderá usar seu braço direito para roubar qualquer talento que quiser sem que ninguém saiba. Não será fácil roubar, então Toya tenta pensar em uma maneira de encontrar Fabre. Nesse exato momento, Hiroshi é contatado por Newman. Ele diz que as coisas estão correndo bem porque Toya não sabe que ele está de olho nele. Acontece que Newman disse a ele para vigiar Toya porque ela suspeita que ele possa ser um espião. Ela ainda não tem certeza, mas Toya tem desligado o telefone regularmente. Ele também parece excessivamente interessado nos talentos de outros membros. Hiroshi não pode negar isso, mas Toya também arrisca a vida para salvá-lo. O talento de Hiroshi é imortalidade, então ninguém se incomoda em protegê-lo. Ele é praticamente um escudo de carne, então Toya é a única pessoa a ajudá-lo. Newman não é tola, pois suspeita que Toya possa estar fingindo para conquistá-los. Não há como ter certeza, então ela diz a Orochi para ter cuidado. Em outro lugar, um atirador diz que vingará seus camaradas. Ele dispara contra as irmãs Wright, mas fica chocado quando não acerta. Isso não deveria ter sido possível porque ele cronometrou o tiro perfeitamente com o relógio. Ele dispara novamente e desta vez acerta a asa delas. Elas informam Newman, e ela diz para não se preocuparem. Elas podem ficar onde estão porque Raiha, a Morte Branca, as cobre. Eira tem um rifle de precisão enorme, e o outro atirador a vê. Ele não acredita no que vê porque a Morte Branca é uma atiradora lendária. Ele tenta atirar nas garotas novamente, mas vemos que Reira está parando sua bala com a sua. Eira diz a Neumann onde está o outro atirador, então ela diz que analisará a área para descobrir qual é o talento dele. Eira declara que não será necessário, e ela dispara um tiro. O atirador fica preocupado ao perceber que o clarão de sua arma pode estar denunciando sua posição. Isso seria insano, pois exigiria uma acuidade visual e foco incríveis para vê-lo de tão longe.
Ele se acalma e lembra a si mesmo que ninguém pode vencer sua habilidade de Sharp Shroud. Ele se prepara para atirar em Rei desta vez, mas logo se encontra em um lugar estranho. Ele não consegue entender o que está acontecendo e se pergunta se esta é a habilidade de Rei. Seus tiros apenas o raspam, então ele percebe que ela está apenas brincando com ele. Este cara está pronto para um duelo de atiradores, então ele usa sua habilidade também. Seu tiro erra, no entanto, e Rei declara que a luta deles acabou. Yang chega, e o atirador se desculpa com seu rei. Ele não conseguiu fazer os atacantes pagarem, então diz que é uma desgraça. Yang diz para ele não se preocupar com isso, e ele apenas se pergunta se o atirador se divertiu. O atirador diz que teve o melhor momento de sua vida, então ele agradece a Yang. Enquanto isso, Newman diz a Schrödinger para voltar porque é hora de reagrupar. Schrödinger, no entanto, diz que há tempo de sobra para reagrupar depois que ele eliminar todas as pragas nas proximidades. Quanto às irmãs Wright, elas dizem que as coisas estão realmente chatas agora. Quase não há inimigos restantes, e a batalha foi unilateral. Elas declararam que os pecadores são apenas um bando de psicopatas ineptos e que nunca tiveram chance. Nesse exato momento, um tiro vem do nada para derrubar o satélite delas. O próximo tiro atinge ambas no pescoço, e elas caem no chão. Suas vidas acabaram em um piscar de olhos, e Newman fica chocada. Yang está encantado e acredita a alguém chamado Whitefeather por acertá-las ambas de uma vez. Yang então declara que finalmente é hora da verdadeira diversão começar. Ele fala com seus 5 generais tigre e diz para eles se divertirem. Perto dali, Hiroshi fica chocado quando sua linha para Newman é cortada. Sem ordens, ele terá que tomar suas próprias decisões. Nesse exato momento, ele sofre um ataque, mas Toya o resgata novamente. Espinhos saíram do chão para parar os atacantes e Hiroshi já viu isso antes. De acordo com Newman, esse ataque pertence a um dos pecadores. Hiroshi aponta sua arma para Toya e exige saber por que ele tem um talento inimigo. Ele se pergunta se Toya tem sido um espião o tempo todo, e ele quer respostas. Toya diz que não é um espião, mas a tensão só aumenta. Os dois caras apenas se encaram por um bom tempo sem dizer uma única palavra. Eventualmente, Hiroshi abaixa a arma depois que Toya insiste que ele não é um espião. Hiroshi diz que acredita nele e fica feliz em saber que Toya não está trabalhando para o outro time. Toya fica realmente pego de surpresa e não consegue entender por que Hiroshi simplesmente acreditaria nele. Hiroshi explica que a situação forçou Toya a revelar seu segredo que ele estava guardando de seus amigos, mas ao contrário de Newman, Hiroshi não é do tipo analítico. Ele odiaria duvidar de alguém que se esforçou para salvá-lo 2 vezes, então ele pediu a Toya para apenas lhe contar tudo. Toya simplifica e diz que tudo o que ele fez foi para superar seu irmão. Coletar talentos e mentir para todos, tudo tem sido para seu objetivo de ser melhor que seu irmão. Hiroshi diz que ninguém desmaiaria se ouvisse isso, mas ele já tomou sua decisão. Hiroshi dá todo o seu apoio a Toya e Toya fica atordoado. Hiroshi diz que não vai simplesmente entregar seu talento, no entanto, e Toya é bem-vindo para tentar pegá-lo à força. Toya ainda não entende, mas Hiroshi diz que ele simplesmente gostou dele. Ao saírem, Hiroshi pensa consigo mesmo sobre o que observou. Ficou bem claro para ele que Toya nem percebeu a verdade sobre si mesmo. Ele diz que Toya é uma contradição em carne e osso, porque ele é tão bondoso quanto ganancioso por talento. Não só Toya respondeu às suas perguntas honestamente, mas também o defendeu apesar das desvantagens potenciais. Hiroshi diz que isso apenas prova que Toya ainda é humano. Nesse exato momento, Toya se pergunta o que levou Hiroshi a buscar talento. Hiroshi simplesmente diz que sente muito porque esqueceu tudo por dinheiro era humano. Enquanto isso, de volta ao acampamento base, as coisas ficaram muito perigosas. Tira o som, e Driz diz a seus clones para protegerem todos a todo custo. Infelizmente, vários tiros são disparados e todos os seus clones são eliminados. Ele aponta que deve haver outro atirador, e se Newman for atingida, será o fim da Floresta dos Grandes. Raya se recusa a deixar isso acontecer, então ela se prepara para lutar. De volta com Toya e Hiroshi, eles chegaram à Fortaleza da Terra. O castelo principal não está longe depois que eles passarem por isso, então eles avançam. Jazen e uma explosão explodem a porta da frente, e Hiroshi sofre danos graves. Toya está preocupado, mas Hiroshi o lembra que ele é imortal. Acontece que alguém já está esperando por eles, e ele diz que estava ficando doente de apenas ficar parado. O cara chamado Rudel sai e declara que é hora de sua aniquilação mútua. Hiroshi diz a Toya para ficar fora desta luta porque ele já pode dizer que o Riddle the Phoenix está aqui por ele. De volta com Heiha, vemos que ela avistou o inimigo. Ela usa seu talento chamado White Hell para mudar sua área circundante mais uma vez. Heiha diz que ela atraiu o inimigo com sucesso, e agora tudo que ela tem que fazer é eliminá-lo. Ela se pergunta se viu o que pensou ter visto, mas determina que seria impossível. Ela tenta se concentrar em seu inimigo, mas não consegue mais encontrá-lo.
Jasa e ele aparece bem ao lado dela e aponta que o cano dela é um pouco longo demais. Ele explica que isso a deixa indefesa assim que alguém chega perto. Além disso, ele acredita que ela confia demais em sua mira. Com talentos como o dela, as miras de ferro são realmente tudo o que ela precisa. Eira está completamente chocada e não consegue entender por que um atirador gostaria de chegar tão perto. O homem está intrigado com o talento dela porque ela criou uma dimensão de consciência comprimida. Enquanto aqui dentro, o fluxo do tempo lá fora desacelera até parar. Ele vê penas brancas saindo dele, então ela se pergunta se o nome dele é Hadcock. Ele confirma e diz olá para ela, diz que a batalha dele será imensa, então eles devem começar de novo. Ele se afastará 2000 pés, e elas não podem atirar antes que ele chegue lá. Rei fica ainda mais confusa ao apontar que ele é um herói lendário da Guerra do Vietnã chamado White Feather Hadcock. Isso significa que ele é um retornante de classe alta, então ela exige saber o que ele está fazendo com o exército dos pecadores. Ele diz para ela não se preocupar porque ela entenderá depois do duelo deles. De volta com nosso herói, Toya aponta que Rudel era um piloto renomado. Ele não era um criminoso, então Toya se pergunta o que um não-pecador está fazendo no exército de Yang. Ele pensou que havia apenas retornantes criminosos no exército dos pecadores. Rudel se pergunta se o nome dele é Toya, e Toya não consegue entender como esse cara sabe seu nome. Rudel então pega todos de surpresa ao atirar em Hiroshi bem no rosto. Hiroshi revida, mas Rudel não sofre danos de seu ataque. Rudel simplesmente diz a Toya para assistir atentamente porque tudo ficará claro em breve. Ele diz que todas as respostas podem ser encontradas no campo de batalha, e ele ativa as trombetas de Jericó. Sua habilidade lança bombas burras, e o corpo inteiro de Hiroshi é eviscerado. Rudel fica impressionado ao ver a regeneração de Hiroshi, e ele agora entende como sua imortalidade funciona. É um espetáculo e tanto, mas na opinião dele, não é imortalidade de verdade. Hiroshi diz que palavras não valem nada, e caras como eles falam com balas. Rudel não precisa ouvir duas vezes, então ele diz que vão ter uma boa conversa, e saca sua arma. Toya observa de perto e pensa que essa é uma luta entre dois imortais. O único problema é a grande diferença de poder entre eles. Infelizmente, Hiroshi só usa armas de fogo e granadas. Isso é diferente de Rudel, que tem uma metralhadora poderosa e bombas aterrorizantes. A batalha se torna incrivelmente unilateral, pois Rudel usa todo o seu arsenal para impedir que Hiroshi monte qualquer tipo de contra-ataque. Toya pensa que a única coisa que poderia virar essa batalha é a habilidade de furtividade total de Fabre. Em outro lugar, vemos que Fabre se perdeu e entrou em apuros. Ele foi avistado por dois pecadores misteriosos por perto. Fabre se lembra que vê-lo é impossível, então eles olharem nessa direção deve ter sido apenas coincidência. Ninguém pode detectá-lo, então ele deveria estar seguro. Claro, Fabre fica chocado quando é forçado a desviar de um ataque. Surpreendentemente, a garota sabe tudo sobre Fabre e sua habilidade. Sua furtividade total não só o torna invisível, mas também esconde todos os sons que ele faz. Hitler se apresenta e diz que o cara quieto se chama Poach. Ela então explica que sabe exatamente o que Fabre está pensando. Fabre agora está se perguntando como eles sabem sobre seu talento e por que sua habilidade de furtividade não está funcionando neles. Hitler revela que seu talento se chama Mastermind e permite que ela decifre as habilidades de qualquer um. Ela não sabe apenas o talento de Fabre, pois já descobriu as habilidades de Darwin, Schrödinger, Fischer e Einstein também. Os talentos e vidas passadas de todos os membros da Força dos Grandes foram decifrados. Fabre avalia a situação e pensa que o pequeno tem um talento que decifra habilidades, enquanto o gigante, Paul, deve ser quem nega sua furtividade. Hitler o corrige, dizendo que sua furtividade não está sendo negada. Em vez disso, eles apenas a neutralizaram usando o olfato. Paul usou sua habilidade chamada Fruto da Corrupção para apodrecer toda a floresta ao redor deles. As árvores estão murchando, as folhas espalhadas e o solo borbulhando. O cheiro de podridão enche o ar e, no meio de tudo isso, a completa falta de odor de Fabre o faz se destacar. Ele está claro como o dia, mesmo estando completamente invisível e inaudível. Hitler diz que já é tarde demais porque Fabre caiu em uma armadilha elaborada. Os soldados inimigos que Fabre estava perseguindo eram apenas isca, e suas eliminações disseram a Hitler exatamente o quão perto Fabre estava chegando. Mesmo agora, enquanto conversavam, a corrupção de Pulse avançava, criando um fedor ainda mais forte. À medida que se fortalece, a falta de odor de Fabre só se torna mais óbvia. Fabre está completamente encurralado, e Paul acaba com sua vida. Ela diz que é uma pena que Fabre esteja invisível mesmo na morte. E os dois seguem em frente. De volta com Hiroshi e Rudel, a batalha entre imortais continua. Rudel ainda está dominando, dizendo que nada do que Hiroshi está fazendo funciona.
Hiroshi diz a Toya que ele está acabado, e admite que Hideo realmente se iguala aos grandes. Suas capacidades ofensivas e defensivas são muito superiores, e Hiroshi admite que não vê como vencer essa batalha. Toya, no entanto, aponta que Hiroshi parece estar se divertindo. Hiroshi pensa um pouco e admite que não pode negar. Ele está gostando da luta, mas a situação deles ainda é desesperadora. Ele não vê uma maneira de vencerem, mas também não pode deixá-los perder. De repente, Hiroshi se pergunta se Toya se sente fatigado depois de usar seu talento. Toya diz que sim, o tempo todo, e Hiroshi revela o que isso significa para a luta deles. Usar seu talento esgota sua resistência física e mental, então há um limite até mesmo para a imortalidade. Com a luta sendo tão unilateral, Hiroshi atingirá esse limite primeiro. Ele diz a Toya claramente que ele vai perder para Riddle. De volta com Heiha, ela descobre que só atirou em manequins. Hatchcock a está atraindo para atirar neles, mas ele não atirou de volta. Nesse momento, ela percebe que não é que ele não vai atirar de volta, é que ele não pode. Então vemos o ponto de vista de Hatchcock a 200 metros de distância. Ele pensa que o alcance de Heiha nesta dimensão é de cerca de 1 quilômetro. Seu alcance é de apenas 600 metros, então ele não tem chance em um tiroteio direto. Essa paisagem nevada dá a Heiha a vantagem, e ela sabe disso. Enquanto isso, Heiha decidiu que não se importa porque um retorno de classe grande se aliou ao inimigo. Ela está simplesmente emocionada por finalmente ter um desafio real pela primeira vez. Ela não consegue conter sua empolgação e está ansiosa para ver como Hatchcock sairá dessa situação. Sua empolgação termina rapidamente quando Hatchcock simplesmente se rende. Ela sabe que ele está em desvantagem severa, mas nunca esperou que ele desistisse sem lutar. Ele acabou de estragar toda a diversão, então ela quer fazê-lo sofrer. Ela diz a ele para sentir o terror de ser lentamente perfurado e se prepara para atirar. Nesse momento, ela fica chocada ao se encontrar na habilidade de Hatchcock chamada Inferno Verde. Hancock declara que ganhou vantagem de campo ao forçar seu oponente a lutar em seu território. Ele aponta que sua habilidade é como a dela. Raya percebe que está no campo de caça de Hatchcock, que é a selva tropical da Guerra do Vietnã. O estranho é que está coberto de neve. Hatchcock diz que é lindo porque a selva coberta de neve é inimaginável no mundo real. Seus talentos se sobrepuseram e o campo de jogo foi nivelado. Ele diz que é uma verdadeira descarga de adrenalina, e Raya remove o capuz para dizer o mesmo. Em outro lugar, Newton e En continuam seu caminho para o castelo. En está preocupada porque não pode usar sua habilidade aqui, mas Newton diz para ela não se preocupar. Eles não estarão na linha de frente porque seu trabalho é fornecer suporte pela retaguarda. Além disso, ele diz que Darwin e os outros provavelmente já derrotaram todos os inimigos. Aang sabe que sua equipe é forte, mas sempre há uma chance de alguns pecadores escaparem. Just That Nine soca Newton, que se assusta com uma pequena criatura. Ela não pode usar teletransporte aqui, então sua primeira reação é dar socos. Newton diz que ela deveria ter ficado para trás, mas ela o lembra que tem que acabar com a vida de Yang. Newton diz que seu antigo líder deve ter significado muito para ela, mas ela se recusa a falar sobre isso. Ele gostaria que ela se abrisse um pouco, para que ele pudesse ajudar de qualquer forma que pudesse. Just That Nine está aterrorizada com algo nas sombras. Acaba sendo um corpo em decomposição e Newton tem que dizer a ela para ficar quieta. Hitler está por perto, e ela pensa que a habilidade de Darwin se chama teoria evolutiva. Permite que ele evolua seu corpo à vontade e se adapte a qualquer situação. Ele diz que é totalmente estúpido, e sua evolução era apenas um nome chique para se transformar em formas de vida pré-existentes. Seria melhor descrito como metamorfose do que evolução. É por isso que a vida de Darwin foi encerrada tão facilmente depois de ser derrotado por Polt. Hitler se pergunta quanto tempo mais alguém ficará escondido, e vemos que ela está falando sobre Schrödinger. Ela já sabe que sua habilidade permite que ele escolha livremente entre vários resultados prováveis. Isso só levanta a questão de por que ele estaria se escondendo. Hitler adivinha corretamente que, mesmo entre todas as suas opções, a probabilidade de vitória de Schrödinger é de 0%. Isso significa que ele está indefeso, sem resultados favoráveis para escolher. A vitória seria dele se ele tivesse apenas 1% de chance, mas não é o caso aqui. Hitler descobriu tudo, mas Schrödinger declara que não foi derrotado. Infelizmente, no segundo em que ele se revela, ele é completamente demolido. Um ataque de Fischer quase atinge Polt, mas não funciona. Hitler elogia os esforços de Fischer porque ele usou uma tática incrível. Sacrificar um peão para derrotar seu oponente é uma parte fundamental do xadrez. Hitler já sabe que ele é Fischer, e seu talento se chama o Exército Branco Divino.
Polk entra em fúria e elimina todas as peças de Fischer. Hitler explica que existem apenas tantas estratégias que ele pode empregar, dado que o número de peças e seus movimentos são fixos. Ao contrário do xadrez, as forças dos exércitos opostos em guerras reais nunca são iguais. Para provar seu ponto, ela diz que Paut é uma peça extraordinária que pode aniquilar o tabuleiro inteiro de Fischer de uma só vez. Hitler então lamenta dizer que não existe tal coisa como um empate em uma batalha real. Ela declara checkmate, e Poe acaba com a vida de Fischer. Ayn tenta se acalmar porque acabou de assistir os dois inimigos acabarem sem esforço com as vidas de 3 retornos de classe grande. Infelizmente, cabe a ela e a Newton detê-los aqui, porque tudo acabou se eles passarem por eles. Ela tenta pensar em uma solução, mas Newton simplesmente avança e se apresenta aos inimigos. Ayn está horrorizada quando Newton diz a ela para deixá-lo lutar. Se ele perder, caberá a ela garantir que Newman e os outros escapem. Polk ataca imediatamente e Newton é forçado a subir em uma árvore. Hitler o insulta por fugir, mas Newton pensa que insultos não o irritarão. Ainda assim, ele se pergunta se ele tem alguma chance contra Polk. Ele é poderoso o suficiente para apodrecer toda a floresta, e ninguém conseguiu tocá-lo. Polk destrói uma árvore, então Nodden não tem escolha a não ser correr. Hitler explica que nada pode se esconder dela por causa de seu talento onisciente. Ela até sabe que Ayn ainda está aqui, e seu talento se chama translocação espacial. Funciona trocando 2 espaços em milissegundos, permitindo que ela se mova como se estivesse se teletransportando. É, sem dúvida, um dos talentos mais poderosos, dada sua amplitude global e versatilidade de uso. No entanto, ele tem uma falha importante. Ayn não pode se teletransportar para locais desconhecidos. Suas opções são limitadas a coordenadas que ela já registrou viajando a pé. É por isso que ela estava na retaguarda da luta, ampliando o alcance de locais para onde poderia se teletransportar. Ayn está horrorizada porque Hitler sabe de tudo que eles fizeram, até o menor detalhe. Newton pode dizer que as coisas estão ficando ruins porque Ayn está toda abalada. Ele nota a mesma criatura de antes e se pergunta por que ela está aqui. Newton a pega e ele fica chocado quando finalmente percebe algo. Polk avança para acabar com a vida de Ayn, mas Newton o empurra para trás. Ele então tem que dizer a Ayn para não deixá-los entrar em sua cabeça. Hitler é finalmente quem se surpreende porque Newton conseguiu atingir Polk de seu ponto cego. Isso não deveria ser possível, e ela se pergunta se Newton descobriu o que está acontecendo. Newton revela que conseguiu encontrar o ponto cego de Paut olhando através dos próprios olhos de Paut. Ele tira a doninha de seu casaco e explica que foi isso que entregou Paut. Ele notou que a doninha os estava seguindo e tinha um selo na barriga. Quando Newton tocou o selo, ele pôde ver através dos olhos de outra pessoa. Ele descobriu que o talento de Hitler permite que qualquer forma de vida que toque seu selo compartilhe seus sentidos com ela. Hitler colocou esses selos em animais e insetos na floresta de antemão para poder observar cada movimento deles. É assim que Polk conseguiu atacar com tanta precisão, mesmo quando eles estavam escondidos. Hitler também colocou seus selos em todos os soldados de infantaria que eles enfrentaram, o que lhe deu um assento na primeira fila sempre que os grandes usavam seus talentos. É assim que ela conseguiu decifrar todas as suas habilidades. Eu nunca usei minha habilidade, então ela se pergunta como Hitler sabia sobre a dela. Newton a lembra que Young conhecia os grandes pessoalmente, e ele deve ter compartilhado os detalhes com os pecadores. Newton chama o talento onisciente de Hitler de fraude, mas Hitler permanece impassível. Ela diz que saber tudo isso não muda o destino deles. Eles não conseguirão eliminar todos os animais e insetos da floresta, e também não podem parar a corrupção de Paut. Eles só têm 2 escolhas, fugir ou perecer. Paut desencadeia um ataque, e nossos heróis são empurrados para trás. Newman diz a Zayn para mudar os planos e ficar perto dele. Ele aponta que não usou seu talento em nada durante esta guerra. Isso significa que é o único fator desconhecido que o inimigo não pode planejar, e é a única chance de vitória deles. De volta com os outros, Hiroshi continua a levar dano pesado, e ele dispara uma bomba de volta em Riddle. Riddle fica bem impressionado porque Hiroshi acabou de jogar uma bomba de 250 kg como se não fosse nada. A batalha feroz deles continua, e Riddle admite que Hiroshi luta bem como um imortal. Infelizmente, ele aponta que a velocidade da regeneração de Hiroshi está diminuindo. Hiroshi retruca que Riddle também está começando a ter alguns arranhões, o que significa que a extensão de sua mortalidade está finalmente se mostrando. Toya observa completamente confuso porque Hiroshi não está fazendo nada além de avançar imprudentemente. Ele está atacando sem pensar e usando apenas seus fuzis e punhos. Isso não é típico dele, e Toya não consegue entender o que aconteceu com o soldado frio que ele conhece. Hiroshi então explica o que ele se lembra de seu passado.
Quando ele acordou pela primeira vez, pétalas de flores caíam de seu pescoço. Curiosamente, ele sabia que seu talento havia sido despertado. A troca foi que todas as suas memórias eram um borrão, mas ele decidiu que não havia necessidade de se deter nisso. Não demorou muito para que ele fosse recrutado pela força dos grandes, que queriam que ele se juntasse à luta deles para ajudar a humanidade. Hiroshi aceitou, e ele foi dominado pela emoção de se tornar um dos grandes. Ele se perguntou qual era seu propósito, mas Newman disse para ele não se preocupar. O mundo está sempre fervilhando de conflitos, então sempre haverá algo para ele fazer. Newman o enviou para campos de batalha em todo o mundo, assim como o verdadeiro Hiroshi Funasaka. Lutar no campo de batalha o deixou sem dúvidas, e ficou claro que ele realmente se tornou um dos grandes. Hiroshi era um monstro imbatível, e ele aniquilou exércitos inteiros sozinho. Ele disse que se o que ele estava fazendo era ajudar a humanidade, então valia a pena se juntar aos grandes. Hiroshi disse a si mesmo para seguir em frente e abrir o caminho para a grandeza. Estranhamente, porém, ele começou a sentir falta de seu passado há muito esquecido, e um tédio silencioso começou a se instalar. Voltando ao presente, Toya não aguenta mais ficar parado e ver Hiroshi ser despedaçado repetidamente. Ele entra na luta e Hideo diz a ele que seria melhor se ele ficasse de fora. Toya não consegue entender o que está acontecendo ao perceber que Hideo não o está atacando diretamente. Isso não faz sentido algum, então deve haver uma razão além de apenas querer manter isso como um duelo entre imortais. Toya não tem certeza de qual é a razão, mas pode ser algo que eles podem aproveitar. Ele diz a Hiroshi que eles ainda têm uma chance e ele não precisa mais lutar até a morte. Hiroshi realmente luta para entender, então Toya o incentiva a pensar na razão pela qual ele tem que viver. Essas palavras conseguem alcançá-lo quando Hiroshi percebe algo. Isso tira de sua mentalidade imprudente, e ele agradece a Toya. Ele diz a ele para ficar quieto e assistir porque ele não precisa mais intervir. Hiroshi então se vira para Hideo e diz que é grato. Lutar nesta batalha finalmente o ajudou a entender o que o estava incomodando. Ele percebeu que nunca foi verdadeiramente um dos grandes, e ele nunca quis ajudar a humanidade. Tudo o que ele sempre quis foi lutar. Uma batalha brutal e honesta como esta, onde ambos os lutadores se desgastam até nada. Riddell diz que sente o mesmo, e é exatamente por isso que ele escolheu lutar contra a Floresta dos Grandes. Ele sabia que isso garantiria uma luta contra um dos grandes. Ele diz a Hiroshi para não se preocupar, porque a fome pela emoção da batalha é natural. Essa ideia de que os grandes devem ter convicção e ambição é um completo absurdo. Ele declara que a única coisa que as pétalas lhes deram foi talento. Ele aponta que talento sozinho não torna ninguém grande. A maioria dos retornados é consumida pelos nomes e talentos do passado, e suas ações são alimentadas pela ilusão. Hiroshi se pergunta o que eles realmente são, e Riddle nem tem certeza. O que ele sabe é que eles não são humanos, e eles perderam tudo. As pessoas que eles costumavam ser cortaram suas próprias gargantas em busca de talento. Isso veio ao custo de suas memórias e até de seus nomes. Eles nunca saberão o que essas pessoas queriam realizar ou a aprovação de quem estavam buscando. No entanto, Riddle diz que Toya é diferente. Ele é um retornador incompleto, e Riddle revela que Yang deu uma ordem específica ao seu exército para não machucar ninguém que ainda mantivesse seu nome moderno. Yang até mencionou Toya especificamente pelo nome dele. Hiroshi só pode se perguntar por quê, mas Riddle nem sabe. Tudo o que ele pode dizer é que Toya ainda é humano, e ele ainda tem um futuro além de seu talento. Hiroshi diz que é verdadeiramente invejável, e Riddle concorda com ele. Os dois então se perguntam quais eram seus nomes anteriores, e concordam que provavelmente eram apenas nomes comuns. Toya observa por perto e ele não consegue acreditar que eles estão apenas conversando. Nesse exato momento, ambos concordam que estão cansados de serem imortais. Eles decidem terminar esta luta por si mesmos e por mais ninguém. Não há resultado melhor do que a morte para nenhum deles, então eles avançam um contra o outro uma última vez. Em outro lugar, vemos que Heiha de alguma forma tirou a vida de Hathcock. Os pecadores não conseguem acreditar, mas Yang diz para eles não se preocuparem. Hathcock o levou junto, e isso é apenas prova de quão bom atirador ele era. Eles então observam enquanto Newman se pergunta se há algo que Nightingale possa fazer para ajudar Rei. Infelizmente, é tarde demais, pois sua vida chegou ao fim. Um dos pecadores se pergunta se algo está incomodando Yang, e ela diz que pode acabar com a vida de quem o está deixando triste. Yang explica que ele está na verdade feliz porque a vida de Hathcock foi encerrada por um oponente digno. Por perto, Heido anuncia sua chegada, mas ela se surpreende ao ver que não há ninguém neste forte. Caesar se oferece para ir com Heido quando ela for procurar o inimigo, mas Jubei diz que ela pode se virar. César fica surpreso porque ele não achou que ela reconheceria uma rival como Heido. Jubei simplesmente explica que ela nunca deixa seus sentimentos pessoais atrapalharem o julgamento de força.
Isso faz César se perguntar quem é mais forte entre as duas garotas. Jubei, é claro, escolhe a si mesma, mas seria um palpite de qualquer um quem venceria em uma luta entre elas se ela se arrastasse por muito tempo. Raido é uma retornadora incompleta, o que significa que ela tem potencial oculto. Jubei então explica que ela não pode deixar de sentir que algo não está certo. Além de não haver inimigos aqui, este lugar está muito exposto para servir como um forte. Caesar se pergunta se foi construído para se assemelhar ao Coliseu. Jubi conhece o Coliseu romano, mas ela não entende por que os pecadores modelariam seu forte após uma arena. Nesse exato momento, Caesar a pega de surpresa e crava sua lâmina em seu peito. Caesar explica que eles o construíram assim porque o Coliseu é um ótimo lugar para acabar com vidas. De volta com Orochi, ele diz que quer perguntar algo a Hidel antes que continuem. Alguns grandes suspeitam que Toya seja um espião, e ele quer saber a verdade. De acordo com suas informações, os poderosos 5 generais Tigre de Yang estão entre as fileiras do Exército dos Pecadores. Riddell confirma isso e revela que o último dos 5 é um agente secreto na Floresta dos Grandes. Hiroshi se pergunta se não é Toya, então quem poderia ser esse espião? Riddell revela que é o herói de Roma que gravou seu nome na história com pena e espada. Ele é o retornador mais poderoso de todos os 5 generais Tigre. Caesar terminou sua transformação, e Heidou observa em choque. A vida de Dubi foi encerrada, e Caesar diz que os dados foram lançados há muito tempo. Ele pensou que ser o traidor teria um gosto doce, mas ele percebe agora que não é tudo o que se diz. Heidou o ataca imediatamente e o chama de traidor. Caesar a empurra facilmente para trás, e ela se pergunta como ele conseguiu jogá-la tão longe. Caesar declara que foi bastante tolo da parte dela correr para perto dele. Isso é especialmente verdade por causa da arma que ele empunha. Ele explica que a espada longa era padrão para cavaleiros das cruzadas até a Guerra dos 100 Anos. Mesmo agora, ela continua sendo uma arma incrivelmente versátil. Ele continua dizendo que o Half-Swording é uma postura na qual, segurando a lâmina, o usuário pode se engajar em combate corpo a corpo. Caesar continua explicando quão ótima ela é, mas Eto rapidamente a derruba. Ele a pega de surpresa, porém pegando a lâmina e usando-a para empurrá-la para trás. Ele explica que Mord Slag é uma técnica na qual se usa a espada como um porrete. Ele declara que Heidou não tem chance porque ainda existem inúmeras maneiras de atacar com sua espada longa. Infelizmente para ela, não é a única arma do Ocidente. Caesar então mostra mais de seu incrível poder enquanto rola vários dados. Cada um cai em um número diferente e cada número invoca uma arma diferente. Sua habilidade é chamada de Testamento do Herói e permite que ele empunhe qualquer arma em seu potencial máximo. Ele então percorre todas as armas em seu arsenal uma por uma. Ele usa a enorme Zweihander, o rápido Tilt Rapier e o imbloqueável Shoto, e Heidou não tem esperanças de revidar. Caesar usa o destrutivo punhal Swordbreaker e ele absolutamente destrói Heidou. Ela está perdendo a luta feio, e Caesar diz que finalmente é hora de usar a letal espada Executioner. Esta arma causa uma quantidade insana de dano, pois divide o Coliseu ao meio. Caesar diz a ela para contemplar o poder do testamento do herói, o talento do grande Caesar. No entanto, ele diz que seu talento principal é estratégico para liderar exércitos à vitória. Este poder incrível que ela acabou de testemunhar é, na verdade, apenas seu subtalento. Heidou exige saber por que ele os trairia tendo um poder tão incrível. Caesar simplesmente diz que é porque ele nunca esteve do lado deles. Ele então aponta que Heidou queria lutar contra oponentes fortes. Ele diz que ela deveria mostrar um pouco mais de empolgação porque ela vai lutar contra o grande Caesar. Nesse exato momento, ele enfurece Hidal ao levantar o corpo sem vida de Jubei. Ele diz que esta é uma oportunidade única na vida para ela, mas Hidal já teve o suficiente. Uma escuridão terrível flui de seu corpo, e ela exige que Caesar tire suas mãos sujas de Jubei. Caesar fica intrigado ao notar que Heidou está começando a mudar. Ele se pergunta o que está desencadeando isso, e ele decide desobedecer às ordens de Yang. Ele não será capaz de se conter porque quer ver por si mesmo do que um retornador incompleto é capaz. Enquanto isso, Ayn e Newton ainda estão lidando com Hitler e Polt. Os dois antagonizam o grandalhão e desviam de ataques. Hitler leva seu tempo enquanto observa cuidadosamente a translocação espacial de Ayn. É quase impossível pegá-los quando correr é toda a estratégia deles. Para tornar as coisas mais difíceis, eles ficam bem fora do alcance da corrupção. Newton descobriu que o alcance da corrupção de pulso é limitado a um raio de 6 metros. Também leva mais de um segundo antes que ele possa ativá-lo. Por outro lado, a habilidade fruto da gravidade de Newton cobre um raio de 4 metros. Isso significa que há um alcance de morte instantânea de 2 metros. Newton e Ayn estão em uma desvantagem severa, mas ele acredita que eles ainda têm uma chance.
Newton continua a antagonizar Paul, dizendo que ele não conseguiria acertar nem o lado de um celeiro. Ayn se junta e chama Paul de um grande bobo. Newton também descobriu que a estratégia de provocação infantil pode realmente funcionar com Paul, já que Hitler é muito esperto para ser enganado diretamente. Sua melhor chance é interromper o trabalho em equipe do inimigo. Ayn se pergunta se algo tão infantil poderia realmente funcionar, então Newton diz que eles têm que tentar de tudo. A provocação funciona quando Paul ignora as ordens de Hitler e avança contra eles com raiva. Newton diz a Ayn para ficar perto porque eles usarão essa oportunidade para atacar. Eles vão desviar dessa próxima corrupção no último segundo e finalizá-lo antes que ele possa atacar novamente. Infelizmente, à medida que o ataque se aproxima, Hitler revela que tudo foi uma armadilha. Newton empurra Ayn para a segurança, mas ele é atingido pelo ataque por seus esforços. Hitler diz que Newton é impressionante por conseguir evitar a morte instantânea, dobrando o espaço com seu campo gravitacional. Newton os elogia de volta porque eles realmente o enganaram. Paul agiu como um canhão solto e limitou o alcance de sua corrupção intencionalmente. Foi uma armadilha elaborada e tudo foi planejado para atraí-los. Hitler revela que, em seu poder total, o talento de Paul cobre um raio de 50 metros. Ele declara que a falha de Newton em ler a situação desde o primeiro movimento significa que ele nunca teve chance. Newton percebe que eles estavam brincando com eles desde o início, e ele se desculpa com Ayn. Ele assume total responsabilidade e pede a Ayn para cuidar de Newman por ele. Nesse momento, Ayn se teletransporta na frente dele, e Hitler se pergunta se isso é realmente uma boa ideia. Newton diz para ela fugir, mas ela o silencia. Ele tenta lembrá-la que se a vida dela acabar ali, ela nunca terá sua vingança. Claro, eu sei disso, mas ela ainda se recusa a desistir. O tempo de Jazz a domina e a joga em Newton. Por alguma razão estranha, Hitler diz que eles deveriam simplesmente declarar empate. Ela diz que parece que Paul decidiu deixá-los viver. Quanto a ela, ela não tem como acabar com a vida de nenhum deles, mesmo que quisesse. Enquanto isso, Ayn e Newton perderam sua capacidade de lutar. Esta é a definição de um empate, então Hitler diz que eles deveriam aceitar. Ayn está furiosa porque ela não quer ser tratada com pena assim. Newton a acalma e diz a Hitler que se eles os deixarem ir, eles continuarão voltando para atacá-los. Eles não desistirão de derrotar os pecadores até que a batalha termine. Hitler os choca ao revelar que não será necessário. A razão é que esta batalha terminará com a aniquilação completa do exército de Yang. Essa foi realmente a intenção deles antes mesmo da luta começar. Claro, é irritante deixar tudo sair conforme o plano dos grandes. É por isso que eles queriam derrubar o máximo deles possível. No entanto, Ayn e Uden não têm fé cega em seus talentos como o resto deles. Em vez disso, eles recorrem ao uso de truques e à fuga. É óbvio para ela, pela forma como agem, que eles não vieram aqui com a intenção de lutar, sem mencionar a inclinação humana de proteger um ao outro. Hitler explica que os únicos que ela quer eliminar são os consumidos pelas pétalas, aqueles que se iludem achando que são grandes. Ela não ataca humanos e espera que eles continuem a valorizar seu lado humano. Se eles puderem fazer isso, ela não se arrependerá de poupar suas vidas. Enquanto Hitler e Polk se corroem, Hitler diz que tem um conselho. Ela avisa que eles não devem confiar em tudo que Newman diz. Ela deseja sorte aos dois, e Hitler e Polk desaparecem. Os dois grandes se reagrupam com Newman, e Edinburgh começa a curá-los. Newman revela que as vidas das irmãs Wright e Reija foram encerradas. Como resultado, Newman não consegue mais acompanhar os outros. É por isso que ela fica grata em ver que os dois estão vivos. Os únicos membros da equipe de assalto forçado que sobreviveram são Newton e Ayn. Todos os outros foram eliminados por Hitler e Polk. Newton está curioso sobre algo, e aponta que Hitler parecia conhecer Newman pessoalmente. Newman não responde e simplesmente pergunta por que ele está perguntando. Ele explica que seus dois inimigos parecem ser bastante sensatos. Eles até conseguiram chegar a um entendimento mútuo com eles. Isso fez Newton questionar se o exército de pecadores de Yang é realmente o grupo de vilões que Newman diz que são. Newman está desapontada e diz que ele está apenas deixando o inimigo lavá-lo. Newman explica que ele está apenas considerando todas as possibilidades. Ele também levanta o quão estranho é que se causar caos global fosse realmente o objetivo de Yang, eles poderiam ter feito isso facilmente. Tudo o que eles teriam que fazer é dividir suas forças pelo mundo e agir descontroladamente. Em vez disso, eles trouxeram todo o seu exército para uma área desabitada e apenas esperaram pelos grandes. O próprio Yang nunca apareceu, e Ai sabe disso porque ela teria sido capaz de sentir sua presença. Se ele realmente quisesse lutar, por que ele não estaria liderando na linha de frente? Newman está começando a pensar que o Exército Pecador não é uma organização simplesmente em busca de criar caos. A única coisa que faz sentido é que eles têm um motivo oculto para esta batalha.
Ele se pergunta se alguém os forçou a esta guerra. Ayn diz que ela foi movida pela raiva no início, mas quando ela pensa sobre isso, muitas coisas não se encaixam. Ela diz a Noman para explicar tudo o que ela sabe porque ela quer descobrir o que realmente está acontecendo. Ela avisa que se Noman não contar a elas, elas terão que tirar isso dela à força. Noman não leva a ameaça delas levianamente e fica muito séria. Ayn explica que Newman já está ao alcance da força gravitacional de Newton, então ela deveria apenas começar a explicar. Nesse exato momento, uma estranha escuridão envolve Newton. Newman diz que o comportamento deles não é civilizado e, por alguma razão estranha, Newton muda de tom. Ele diz que Newman está certa, e eu não consigo entender o que está acontecendo. Ela está em choque total, enquanto Newton simplesmente diz que todos aqui são amigos. Eles não deveriam estar duvidando um do outro, e podem esperar até que a batalha termine para discutir isso mais a fundo. Ayn se pergunta o que aconteceu com ele porque isso não fazia parte do plano deles. Newton simplesmente diz que Ayn ainda está ferida, então ela deveria ter Nightingale cuidando dela. Ayn fica horrorizada ao perceber que Newman e Nightingale fizeram algo com ele. Newton diz para ela não ser tímida, então ela o dá um tapa na cara. Ela tenta trazê-lo de volta à razão, mas ele apenas diz que ela está agindo como uma pirralha com medo de agulhas. Ele usa sua habilidade e cria um buraco gigante no chão. Ele pode dizer que ela quer jogar duro, então ele diz que vai arrancar alguns de seus membros. Ayn começa a chorar, sem acreditar no que está ouvindo. De volta com Hiroshi, vemos que Hideo acabou de desferir o golpe final. Hideo não poderia estar mais feliz com o duelo deles, e ele diz que Hiroshi se superou. Toya chega, e Hideo revela algo a ele. Ele diz que Toya encontrará um labirinto de plantas venenosas do outro lado com seu forte. Ele instrui nosso herói a ir direto, pois Yang o espera no castelo do tirano. Hiroshi conseguiu causar danos fatais a ele também, então a vida de Riddle chega ao fim. Felizmente, Hiroshi se levanta, e Toya fica feliz em vê-lo bem. Hiroshi diz que o duelo foi um momento mágico porque ele finalmente conseguiu lutar em seus próprios termos. Não por nenhum ideal, causa ou vitória, mas apenas por puro instinto. Toya o urge a voltar para a base para que ele possa ser tratado, mas Hiroshi diz que este é o fim da linha para ele. Seu corpo começa a desaparecer e ele diz a Toya que ele deveria ir. Antes de partir, Hiroshi diz a Toya para pegar seu talento. Sua imortalidade certamente será de grande utilidade para ele. Toya fica surpreso, mas Roshio lembra que ele queria roubar sua imortalidade antes. Toya admite que era assim que ele se sentia, mas isso foi antes de se tornarem amigos. Ainda há tanto que ele quer perguntar, e ele não quer que as coisas terminem assim. Hiroshi diz que sua ingenuidade é exatamente porque ele quer confiar seu talento a ele. Ele aponta que o tempo é curto, e Toya vê que Hiroshi não está mais se regenerando. Ele está se desintegrando, e sua vida vai acabar. Hiroshi diz a Toya para fazer isso por ele como seu amigo. Pegar seu poder é o único favor que ele quer. Como seu último ato, Hiroshi diz a Toya que precisar de múltiplos talentos de retornante apenas para superar seu irmão diz muito sobre que tipo de pessoa Seiya deve ter sido. Ele então deseja boa sorte a Toya, e os dois se despedem. Toya pega o talento de Hiroshi, e ele falece. O talento chamado Alma que escuta agora pertence a Toya. Depois de absorver tudo o que acabou de acontecer, Toya se lembra de seguir em frente. Ele chega a um cemitério e percebe que o castelo está cercado por túmulos. Por alguma razão, os nomes de grandes estão escritos nas lápides. Um nome chama sua atenção porque é o de Hiroshi. Toya se força a não pensar nisso e se lembra de focar em seguir em frente. Para se motivar, ele se lembra de toda a humilhação que costumava enfrentar. No castelo, Yang aponta que eles perderam os olhos quando Hitler foi derrotado. Eles não conseguem ver nada agora e não têm ideia se quem eles estão esperando aparecerá. O cara da profecia diz que fará outra profecia, mas Yang diz que não será necessário. Isso porque Toya já chegou e Yang o recebe. Yang diz que está impressionado que Toya chegou tão longe. Toya já ouviu falar muito desse cara e Yang supostamente tem o talento mais poderoso de todos os tempos. Toya não perde tempo e revela que seu objetivo é obter talentos como os de Yang. Ele se reencarna e declara que o talento de Yang será dele. Yang apenas sorri e diz que se ele insiste, é hora de se divertir. A luta deles começa imediatamente, e Yang de alguma forma consegue desaparecer em um instante. Sua batalha se intensifica, e a garota pensa em como eles devem manter Toya vivo. Toya consegue acertar o que parece ser um golpe direto, e ele acha que causou algum dano. A garota se pergunta como isso é possível, e o outro cara explica que Toya usou o braço direito do ladrão. Ele pegou o núcleo interno da rocha e se escondeu lá dentro. De lá, ele implantou as estacas do Lorde Empalador que roubou de Vlad e lançou um contra-ataque de dentro.
Yang diz que foi uma boa estratégia e não ruim para raciocínio rápido. No entanto, ele revela seu talento chamado Omnireceptical. Ele permite que ele controle vários objetos com sua malícia e transforme qualquer coisa em suas próprias armas pessoais. Todas as coisas no universo se curvam a ele, e ele envia tudo desabando ao redor de Toya. Assim, a luta termina e Toya fica com um buraco no peito. Yang o pega e diz que, em vez de ficar olhando para o nada, Toya apresenta Talon para se curar. Nesse exato momento, Toya se encontra sentado em frente a Yang. Por alguma razão estranha, Yang não parece nada hostil. Toya tenta usar a imortalidade de Hiroshi para se recuperar, mas a cura é dolorosamente lenta. Yang percebe isso e diz que, embora Toya possa roubar talentos, ainda é inferior ao original. Ele observa Toya lutar e então diz algo que pega Toya completamente de surpresa. Ele diz a Toya que ele realmente se parece com o irmão dele. Toya exige saber o que ele quer dizer, e Yang pergunta a Toya se ele ainda quer superar Seiya. Toya fica chocado porque Yang sabe o nome de seu irmão. Yang diz que é claro que ele sabe, porque ele e Seiya eram membros originais da Força dos Grandes. Ele revela que Seiya foi o único retornante que foi verdadeiramente seu igual. Toya mal consegue processar o que está ouvindo porque ele não tinha ideia de que seu irmão era um retornante. Yang confirma, mas então diz algo ainda mais surpreendente. Ele diz a Toya que o Seiya que ele conhece não passa de uma ilusão construída a partir de escassas memórias de infância misturadas com conquistas públicas. Ele pergunta a Toya se ele quer conhecer o verdadeiro Seiya, e ele se oferece para lhe mostrar tudo sobre seu irmão até o fim. Yang apunhala Toya e lhe mostra uma visão do passado. Somos levados de volta a quando a Floresta dos Grandes estava sendo formada. Ain está cuidando de Seiya, que acabou de ter uma intensa sessão de treinamento com Yang. Ain diz que Yang não deveria ir tão forte, mas Seiya diz a ela que foi ele quem pediu a Yang para treiná-lo. Mais importante, Yang quer saber por que todos estão em seu esconderijo. Newman e Picasso também apareceram sem serem convidados, e Yang está irritado que eles continuam deixando suas coisas por aí. Newman se pergunta por que o suposto mais forte do mundo está tão incomodado. Ela aponta que Seiya é seu aprendiz, então é natural que eles queiram vir aqui para vê-lo. Picasso diz que ela está triste por ter perdido a sessão de treinamento deles porque ela teria adorado pintá-los. Newman também está chateada porque ela poderia ter obtido mais dados. Yang zomba deles por serem nerds de cérebro grande que não sabem nada de artes marciais. Newman revida colocando uma equação geométrica complexa na frente dele que ele não consegue responder. Ela diz que Da Vinci poderia ter respondido sem pestanejar. Da Vinci é como eles chamam Seiya, e seu talento é chamado de vaso universal. Ele permite que ele se destaque em uma ampla gama de disciplinas. É um talento incrivelmente adequado para alguém conhecido como um gênio multifacetado. Newman diz que um dia, Da Vinci superará todos eles e se tornará o indivíduo mais talentoso que o mundo já viu. Quando esse dia chegar, a humanidade poderá testemunhar seu primeiro deus. Yang então diz a Toya o problema com a maioria dos retornantes. Apesar de terem talentos de proporções que mudam o mundo, a maioria deles não tinha ambições ou objetivos e apenas vivia sem rumo. Mas o Seiya se destacava por ser diferente. Depois do treino, Seiya pede para o Yang levá-lo para casa. Yang o leva e se desculpa por ter cortado o rosto dele. Para usar o talento, o Yang precisa machucar alguém. Seiya pergunta se ele quer dar uma olhada, mas o Yang diz que pode ser um problema se as pessoas notarem as pétalas dele. Seiya promete que ninguém vai notar porque ele tem um talento para esconder as pétalas de flor. O retornador do grande mágico moderno, Houdini, ensinou ele a usar. O Yang não se surpreende, percebendo que é assim que o Seiya consegue se integrar à sociedade normal. Nisso chega um cara chamado Kita para treinar com Seiya. O Yang nota que um jovem Toya está observando e se pergunta o que ele está fazendo ali. Toya o chama de invasor e se pergunta por que o Yang estava falando com o irmão dele. Eles são interrompidos quando Seiya começa o treino. Toya fica completamente maravilhado e o Yang percebe que ele admira o irmão mais velho. Yang diz para ele não se incomodar em tentar competir com o irmão porque ninguém consegue chegar no nível dele. Toya fica furioso ao saber que esse cara é igual ao resto dele porque ele também se acha inútil. Toya sai correndo chateado, mas o Yang diz que provavelmente é melhor assim. Toya não sabe nada sobre retornadores, e o Yang sabe que não pode simplesmente dizer que o Seiya não é mais humano. O Kida domina a luta, mas o Seiya diz que eles deveriam ir de novo. Um tempo depois, Seiya termina mais um treino com o Yang. Seiya nunca desiste, então o Yang se pergunta de onde vem toda essa garra dele. Ele aponta que alguém que treina tão duro quanto o Seiya faz a cada momento acordado deve ter algum objetivo além de só orgulho e desejo. Ele brinca se o Seiya está tentando conquistar o mundo. Ele se oferece para ajudar, já que é exatamente para isso que o talento onirreceptivo dele foi feito. O Yang fica chateado quando o Seiya ri e o Seiya diz que a coisa da dominação mundial o pegou de surpresa. Yang exige saber qual é o objetivo real dele, então o Seiya fica quieto e diz que ele só quer ser um bom irmão mais velho. Ele explica que tem um irmão mais novo que é bem menor que ele. Yang se lembra dele do outro dia
e diz que conhece o Pestinha. Seiya explica que o irmão dele é diligente, trabalhador e muito competitivo. Ele sempre tentou alcançá-lo, e Seiya diz que tem orgulho disso. No entanto, ao mesmo tempo, ele se sente culpado porque todo o seu suposto talento foi apenas dado a ele pelas pétalas. Ele não conquistou de forma justa, e por causa disso, ele ainda não consegue olhar o irmão mais novo nos olhos. Ele tem medo que, se o fizesse, o irmão dele o veria claramente e passaria a ressentir dele. Tudo o que ele quer é fazer algo de bom pelo mundo para que um dia ele possa olhar para o Toya de cabeça erguida. Ele não está coletando talentos porque quer se tornar um dos grandes. Ele só quer ser um irmão mais velho do qual o irmão possa se orgulhar, e ele está disposto a fazer qualquer coisa. Yang pergunta a Toya qual é o maior bem que Seiya consegue pensar, e Seiya pensa seriamente antes de dizer talvez a paz mundial. Yang explode em gargalhadas, e Seiya diz a ele que ele não tem cara de quem ri. Yang se recompõe e diz que eles podem fazer isso juntos. Ele chama os outros, e Aiden e Picasso imediatamente dizem que estão dentro. A única que resta é Newman, que diz que vai passar. Ela explica que odeia gastar energia em coisas sem solução concreta. Dominação mundial é mais viável porque você só precisa eliminar toda a resistência. Mas paz mundial é um sonho impossível. O mundo está cheio de problemas, e é impossível saber por onde começar, mesmo para um gênio. Yang a chama e diz que ela está apenas com medo. Yang diz que ela pode dormir o dia todo enquanto eles fazem isso sem ela. Newman passa correndo por cima do pé dele por causa da hostilidade, e ela diz que achou que a missão deles era paz mundial. Newman concorda em se juntar a eles e diz que eles vão parar de brincar no esconderijo. Yang diz a Seiya que ele deveria decidir o primeiro passo agora que eles são oficialmente a Floresta dos Grandes. Eles reuniram alguns dos maiores talentos da história, poderiam muito bem ir com tudo. Yan vai ao seu esconderijo e conta ao seu grupo sobre a Floresta dos Grandes. Ele explica que eles estão se reunindo em torno do gênio Da Vinci com o objetivo de estabelecer a paz mundial. Hitler fica chateado porque ele percebe que vieram eliminá-los por serem não grandes. Hitler usou sua habilidade de mestre, e isso facilitou para ele entender. Faz sentido, porque o mundo não pode ter paz com pecadores como eles por perto. A garota chamada Armand diz que ele está errado porque Yang está tentando ajudá-los. Hitler diz a ela para ficar longe de Yang porque ela pode se tornar a primeira vítima dele. Yang deixa muito claro que ele está realmente ali para recrutá-los para a força dos grandes. Hitler o chama de tolo e o lembra que eles são retornadores da classe não grande. Yang aponta que ele também é um pecador, mas eles ainda o deixaram entrar. Chama-se Força dos Grandes simplesmente porque seus membros se esforçam para fazer grandes coisas. Ele aponta que Hitler é quem está discriminando, e Hitler diz que não é tão simples. Ele lembra Yang que existem alguns retornadores com impulsos problemáticos que são causados por seus talentos. Os grandes e os pecadores não são a mesma coisa porque todos os pecadores eventualmente cometem crimes. Yang diz a ele para não se preocupar porque ele tem tudo resolvido. Se alguém for completamente consumido por seu talento, ele mesmo o eliminará. Na próxima vez que Yang vê Seiya, Seiya pergunta se ele pode ajudar a mover algumas coisas. Yang diz que ele está perdendo tempo fazendo bicos, e se pergunta se ele já pensou em um primeiro passo para a Floresta dos Grandes. Yang o chama de indeciso, e Seiya diz que é uma decisão importante. Yang nota que há mais gente aqui, e Seiya explica que os retornadores são amigos da Neumann. Yang diz que ele também tem umas 100 pessoas que queria recomendar, a maioria delas sem talentos de classe grande. Pecadores têm má reputação, então Yang se pergunta se Seiya ainda os receberá. Seiya imediatamente diz que qualquer um que Yang endosse é bem-vindo. Com isso resolvido, os dois se juntaram ao resto do grupo. Yang explica a Toya que um grupo de pessoas que haviam cedido ao desespero e se cortado de alguma forma se unificou. Eles encontraram um propósito na vida perseguindo um sonho tolo. Ele diz que isso só aconteceu porque Seiya era o coração de tudo. Yang admite que ele não teria conseguido fazer isso sozinho porque ele não consegue fazer nada sem prejudicar os outros. Sei, por outro lado, tinha uma quantidade ilimitada de compaixão, e foi isso que fez Yang pensar que ele poderia ser o líder que eles precisavam. Um tempo depois, Seiya convoca uma reunião, e Yang se pergunta por que ele só convidou os membros fundadores. Vemos que o comportamento de Seiya é completamente diferente quando ele diz que tomou sua decisão sobre o primeiro passo do grupo. Yang fica surpreso porque Seiya parece sério de um jeito que ele normalmente não é, e quase parece que ele esteve chorando. Seiya ignora a preocupação de Yang e anuncia que o primeiro passo da Força dos Grandes em direção à paz mundial será a erradicação de todos os retornadores da classe Stunner. Yang fica chocado, e Seiya explica seu raciocínio. Se retornadores são aqueles que podem trazer a paz mundial, então o oposto também é verdade. Os pecadores representam um grande risco, é por isso que eles começarão erradicando-os. Yang fica furioso porque não foi isso que eles combinaram. Ayo lembra que ele concordou em fazer o que Da Vinci dissesse, mas Yang ainda está furioso. Ele não quer ouvir nenhuma justificativa, ele só quer que Seiya desfaça isso.
Seiya explica que ele pediu para Neumann fazer uma pesquisa, e ela descobriu que a taxa de criminalidade entre retornadores está aumentando principalmente por causa daqueles consumidos por seus talentos. O público está completamente alheio aos retornadores, e eles não podem se defender contra talentos poderosos. A floresta é o único grupo capaz de lidar com eles. Yang não acredita, e mais uma vez exige que Seiya desfaça isso. Nesse momento, Seiya revela que seu irmão foi atacado por um retornador. Felizmente, a floresta conseguiu lutar contra o agressor e salvou a vida de Toya. Por causa dos ferimentos e relatos de testemunhas oculares, eles conseguiram determinar que o culpado era um pecador. Yang percebe imediatamente que é por isso que Seiya tomou a decisão. Yang diz a Toya que ele foi a força motriz por trás de todas as decisões de seu irmão. Seiya queria estabelecer a paz mundial pelo bem de Toya, mas qualquer um que tentasse machucá-lo teria que enfrentar a justiça. Seiya declara aos outros que todos os retornadores da classe central devem ser erradicados. Yang se recusa e diz que existem muitos retornadores inofensivos da classe central. Seiya já tomou sua decisão porque eles têm que traçar uma linha em algum lugar antes que seja tarde demais. Ele declara que a existência de retornadores da classe central é uma ameaça direta à paz mundial. Yang diz a Seiya que se é assim que ele realmente se sente, então ele deveria começar com ele. Ele admite que não pode negar a ameaça, mas está furioso consigo mesmo agora por ter dado esperança aos pecadores. Ele está pronto para Seiya acabar com sua vida, e ele só quer que ele prometa que a floresta alcançará a paz mundial. Seiya hesita, então Yang se pergunta qual é o problema. Ele se pergunta se ele vai dar um passe livre só porque eles são amigos. Yang fica muito furioso agora, e o chama de tolo. Sei lembra a todos que seu talento pertencia a Yang Yu, o tirano que massacrou centenas de milhares de pessoas. A raiva de Yang abala toda a sala, e ele se pergunta se Sei vai deixá-lo viver enquanto elimina outros simplesmente porque são amigos. Ele aponta que tem amigos que são retornadores da classe central. Ele não pode simplesmente ficar parado e assistir enquanto eles são eliminados. Ele teme que Seiya possa até pedir a ele para ajudá-lo a fazer isso. Ele não vai aceitar ser usado como um brinquedo no ego trip de Seiya, e declara que isso significa guerra. Newman tenta parar Yang, mas é tarde demais. Yang atravessa o peito de Seiya com o punho, e todos assistem horrorizados. Annie usa sua habilidade para desferir um ataque, mas erra os vitais de Yang. Newman e os outros estão prestes a atacar, mas Seiya o segura. Seiya o leva para outro lugar e Yang se pergunta por que ele está tentando salvá-lo. Seiya está tentando ajudá-lo a escapar e Yang não consegue entender por quê. Ele começa a se perguntar se Seiya está tentando eliminar os pecadores ou ajudá-los. Seiya simplesmente se desculpa e Yang se lembra de como ele pode ser indeciso. Yang admite que deveria ter percebido algo desde o início. Não há como Seiya realmente querer machucar alguém em nome do progresso. Foi apenas a raiva que ele sentiu depois de ver seu irmão ferido que o empurrou para o limite. Yang diz a ele que ainda não é tarde demais, e eles ainda podem encontrar um meio termo. A vida de Seiya está chegando rapidamente ao fim, e ele diz que tem um pedido. Ele pede a Yang para dizer a Toya que ele sente muito por não ter sido um irmão mais velho melhor para ele. Yang lembra a Seiya que ele não é um mole-mole como ele, então se ele quer que o irmão saiba, é melhor ele mesmo dizer. Seiya concorda, dizendo que precisa encarar o irmão ele mesmo. Enquanto a vida de Seiya se esvai, Yang diz que Toya o perdoará porque, afinal, ele é o irmão mais novo do qual Seiya tanto se orgulha. Depois que isso for feito, ele poderá se dedicar a compensá-lo. Seiya falece e Toya tenta alcançar seu irmão. Yang diz a Toya que ele nunca deveria ter colocado o fardo da paz mundial em Seiya. Se Seiya tivesse se concentrado em deixar Toya orgulhoso, ele poderia ter vivido feliz. Yang admite que a culpa pela morte de Seiya é dele, mas ele não vai se desculpar por isso. Toya absorve tudo o que acabou de ver e surpreendentemente agradece a Yang. Ele diz que seu irmão era um retornador, não um gênio. Ele estava sempre lutando para ter sucesso e, acima de tudo, ele estava sempre pensando em Toya. Ver esse lado dele pela primeira vez tranquilizou a mente de Toya. Yang se pergunta se é só isso e Toya diz que é tudo o que ele realmente pode dizer. No entanto, ele aponta que Yang não lhe mostrou o passado de Seiya apenas para que ele soubesse a verdade. Ele pode dizer que Yang está tentando motivá-lo a fazer algo. Yang confirma que sim, e diz a Toya que ele simplesmente quer que ele pare Newman. Toya fica confuso no início, mas começa a juntar as peças. Ele se pergunta se convencer a floresta a parar de erradicar pecadores permitiria que todos coexistissem. Yang diz a ele que o problema já foi resolvido, e os pecadores apontam para o cemitério lá fora. Para ajudar a resolver tudo, o exército de pecadores planeja ser completamente aniquilado desde o início. Toya ainda está um pouco confuso porque viu algumas lápides de alguns grandes. Os outros pecadores explicaram que foram ordenados a honrar tanto amigos quanto inimigos, então eles fizeram túmulos para cada nome que apareceu na profecia. Toya se pergunta se os pecadores se foram, então Newman e a força não se dissolveriam. Yang diz que é improvável, porque Newman está claramente tramando algo. Ela usou o sonho de Seiya de paz mundial como cobertura para suas verdadeiras intenções. Quando todos os retornados da classe central forem eliminados, Yang se pergunta quem Newman vai atacar em seguida.
Toya não acredita no que está ouvindo, mas antes que possa responder, eles ouvem um barulho alto lá fora. Yang manda todos se esconderem atrás dele, mas era só o César. Toya fica chocado ao ver César ali, e Yang confirma que César é um dos seus 5 generais tigres que ele mandou espionar a floresta o tempo todo. César trouxe Jubei ferida e pede para todos garantirem que a vida dela não acabe. Ele explica que eles têm problemas maiores porque Heidou os perseguiu até aqui. A porta é arrombada, e César declara que Heidou chegou. Toya fica completamente chocado ao ver que Heidou se transformou em algum tipo de monstro. Obrigado por assistir ao meu resumo, não se esqueça de curtir o vídeo.